Inês, quando quiser. Muito bem, então muito boa tarde a todos. Dentro das nossas Smart Discussions online, que como sabem fazemos com muita regularidade aqui no nosso Sharing Knowledge, hoje temos aqui uma sessão muito especial, porque para além do tema, os oradores obviamente dispensam apresentação e vamos sem dúvida dar aqui nota daquilo que são os desafios que se colocam no setor. O turismo é claramente uma atividade central para a nossa economia, quer pelo peso que tem no PIB, quer pelo peso que tem do ponto de vista de investimento, quer sobretudo pela referência que é em termos de agenda de inovação e de sustentabilidade e também na componente da digitalização, como sabem, é cada vez mais importante. E, portanto, é um grato gosto termos aqui connosco e agradeço imenso o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, portanto, o nosso amigo Pedro Machado, que é uma pessoa de referência nesta área há muitos anos e que tem feito um trabalho fantástico nas mais recentes funções governativas. Ele está a falar de Madrid e disponibilizou-se para estar no início, porque ele está com uma agenda complicada, para fazer uma nota inicial sobre o tema. E depois temos os nossos outros dois oradores, o André Gomes, portanto, que também faz parte do grupo, que é o presidente da região do Turismo do Algarve, uma região que está a passar por dinâmicas de futuro bastante interessantes, ele dará nota disso. E depois o Carlos Costa, que é professor da Universidade de Aveiro e um grande especialista nestes temas. Depois das intervenções deles teremos aqui uma discussão que eu moderei com todos, para ver se conseguimos ter aqui de facto um tema muito interessante. Eu passo de imediato a palavra ao Pedro, agradecendo a disponibilidade e depois continuaremos. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Jaime. Que saúde a todos, mais uma vez, e saúde em particular quem me convida, o bom amigo de longa data, Jaime Quezado. Saúde, obviamente, os dois colegas de painel, o professor Carlos Costa, meu professor de doutoramento na Universidade de Aveiro, e, portanto, uma referência para todos. Para quem não sabe, o primeiro doutorado em turismo, portanto, é uma celebridade dentro da família do turismo. E o André Gomes, também um jovem presidente da Turismo do Algarve, quer da agência, quer da entidade e que tem, de facto, também, e tenho tido o prazer e o gosto de trabalhar com ele. Já trabalhávamos antes e agora mais. Estou, de facto, a falar de Madrid e essa é a primeira nota que gostaria de partilhar. Eu já tive a oportunidade de transmitir pessoalmente, quer ao Ministro Jordi, Ministro do Turismo e da Indústria, quer à Rosário, a Secretária de Estado, durante a conferência anual da Cimeira dos Países Ibero-Americanos, que curiosamente tinham hoje, e o meu painel em particular, era dedicado ao tema da sustentabilidade económica e muito em particular com o tema da inteligência artificial. Mas deixem-me, se me permitem, balizar naquilo que são para mim os três grandes desígnios que os desafios que o turismo hoje nos coloca. Primeiro, o tema do crescimento. Este tema do crescimento que fez com que Portugal em 2025 tivesse atingido números recorde, as regiões em particular, mas a termos em referência 31 milhões de turistas internacionais que chegaram a Portugal. Estes 31 milhões geraram mais de 82 milhões de dormidas e esses 82 milhões de dormidas, mais de 29,4 mil milhões de euros de receitas. Portanto, são cifras muito significativas que transformam o nosso turismo em praticamente 14, segundo o INE, por cento do nosso PIB. Eu tenho a certeza absoluta que o Carlos Costa transformará estes 14 em 16 ou em 18%, porque conheço, digamos, aquilo que é o seu pensamento sobre esta matéria. E no meu caso particular, que tenho a tutela do comércio e dos serviços, estamos a falar em 60% da riqueza bruta em Portugal. Ou seja, 60% hoje do PIB em Portugal resulta de 14% do turismo e mais 46% do comércio e dos serviços, o que está absolutamente linkados, porque a experiência turística, como sabemos, tem naturalmente vasos comunicantes, muito em particular com o comércio e com os serviços e não só. E, portanto, o primeiro grande desafio é o desafio do crescimento. Este desafio do crescimento passa por aquilo que é hoje a posição que Portugal ocupa, 12º país mais competitivo, posição que Portugal ocupa e que quer estender, e aqui colocam-se depois, eu diria, o lado B da moeda, que é este crescimento significa o quê? Significa crescer em valor, que significa crescer em valor bruto, significa crescermos em mais dormidas, em mais receitas, em mais fluxo, e, portanto, é de facto um tema que merece a discussão e acho que é um bom tema para discutir. A este lado do triângulo eu somava o segundo lado, e o segundo lado para mim é francamente importante, tem a ver com a qualificação da experiência que nós hoje, quer aos residentes, quer aos que recebemos, podemos oferecer. Esta qualidade da experiência turística é serviço, esta qualidade da experiência turística significa mão de obra, significa recursos humanos, esta qualidade e qualificação da experiência turística significa diversidade de produto, estruturação de novo produto turístico
Esta qualificação da experiência turística significa preocupações acrescidas com as alterações climáticas e com os temas da economia circular, da sustentabilidade, ou seja, tudo o que está associado ao segundo lado do triângulo, que é de facto esta capacidade de nós termos uma experiência turística com valor acrescentado, e na base do triângulo, obviamente, uma preocupação cada vez maior que tem a ver com o grau de satisfação da comunidade que recebe turismo, neste caso com os portugueses. Como é que nós estamos e vamos ser capazes de abordar este tema, fazendo com que o turismo, que já sabemos que é um valor acrescentado, que significa 14% do PIB, que tem essa diversidade toda, que é transversal ao país, no fundo representa um valor acrescentado para a comunidade portuguesa. Como é que os portugueses olham para o turismo? Há vários estudos, recentemente foi feito, eu tive a oportunidade de comentar o estudo, e tu, Jaime, seguramente também, da Fundação Manuel dos Santos, em que se fazia de facto um estudo sobre o impacto que o turismo tinha. O Algarve fez isso e o André terá seguramente dados que pode partilhar sobre aquilo que representa e o impacto que o turismo teve na região do Algarve. A Madeira também o fez e de alguma forma nós podemos quebrar alguns mitos urbanos que transitam, nomeadamente no que diz respeito à questão da massificação, do overtourism ou à concentração que hoje o turismo tem. Sobre isso, uma expressão engraçada. Eu tive essa oportunidade em 27 de julho de 2025, na Cimeira dos 27, em Varsóvia, ouvir uma expressão muito curiosa, nomeadamente da Dinamarca. O que é que a Dinamarca diz? A Dinamarca recusa-se a proclamar sequer o termo overtourism de massificação. Porque, por um lado, discordam da abordagem que é feita e, por outro lado, eles colocam, digamos que, o busilis da questão na dimensão da gestão, na dimensão da gestão. E por isso nós sentimos hoje, e quando falamos em alguma concentração turística, o caso de Lisboa, que é mais paradigmático, ou o caso do Porto, muito ligado ali à questão dos clérigos, e não só, ou o caso do Camões, que nós temos em Lisboa, do ponto de vista daquilo que é hoje a percepção que nós temos, o que está em jogo são governance, o que está em jogo são gestão. E talvez por isso também, neste grau de satisfação, eu vou buscar um outro link que tem a ver com o facto, nomeadamente este ano 2025, que agora terminou, nós termos creditado mais de 500 empresas com o ESG, Environment, Social and Governance, ou seja, introduzirmos nos modelos de negócio, e sobretudo nas empresas portuguesas, que procuram e que sabemos que têm que dar esse apor, esse salto qualitativo no grau de satisfação das nossas comunidades, aquilo que são modelos de gestão. Este é para mim, digamos assim, como pontapé de saída, o triângulo que nós temos como desafio no curto e no médio prazo. O crescimento, e este crescimento podemos usar aqui também alguns chavões, queremos que seja sustentado, queremos que seja amigo e diminua a pegada, etc. O grau de qualificação da experiência e na base. E sobre isso, deixem-me dizer-vos algumas notas que me parecem que podem reforçar esta reflexão. Por um lado, os números já o falámos, por outro lado, aquilo que hoje está a acontecer e bem com aquilo que nós procuraremos lançar tão breve quanto possível, que é a nova estratégia para o turismo. Portugal tem vivido, de facto, e eu acho que é o exemplo que o turismo também dá, um conjunto de pressupostos que assentam numa certa estabilidade em relação à política pública e, com ela, a política regional e, por força disso, a concentração e a procura crescente da participação e da cooperação com o setor privado, que o turismo disso é um bom exemplo. Ou seja, nós temos praticamente, neste ciclo de 20 anos, duas agendas: o PENT, o Plano Estratégico Nacional para o Turismo, e agora a Estratégia 2027. A Estratégia 2027 definia que até 2027 Portugal pudesse chegar aos 27 mil milhões de euros. Portugal chegou em 2024. Portanto, o que significa que esta estabilidade, esta previsibilidade é absolutamente crítica para o sucesso que o setor tem, e eu quase que me atrevia a dizer, em muitos casos também, que esta previsibilidade e esta estabilidade poderia muito bem ser exemplo para outras áreas da economia, para outras áreas daquilo que é o setor produtivo que Portugal tem hoje, e que o turismo disto é um bom exemplo. Em segundo lugar, não menos importante, o trabalho que tem sido feito, e aqui saúde, obviamente, do professor Carlos Costa, ao nível das universidades, em particular estamos a falar da Universidade de Aveiro, mas eu ainda agora recentemente encontrei o grego Dimitris, que é um colega do Carlos Costa, que participa em muitas discussões,
e que olham para Portugal, de facto, como um processo em que a transferência do conhecimento e a vantagem competitiva que o turismo tem, do ponto de vista daquilo que é a transferência desse conhecimento, quer para as empresas, quer para as regiões, é também um caso de sinalização muito positivo. Portugal é o único país dos 27 na Europa que tem uma rede de escolas de turismo, por exemplo. Isso faz toda a diferença no que diz respeito, quer no caso da hospitalidade, mas quer no caso da capacidade de podermos hoje cada vez mais formar com qualidade no turismo. E a prova disso é que Portugal tem e continua a ser hoje muito procurado até no sentido de podermos transferir também essa experiência do ponto de vista internacional. Nós inauguramos em 30 de outubro de 2025 o primeiro hotel de escola em Cabinda e, portanto, aquilo que é hoje o know-how, o nosso expertise, acaba por ser transferido para a nossa cooperação com os países de língua oficial portuguesa, neste caso com os PALOP, e nós sentimos isso com São Tomé e Príncipe, com Moçambique, o Angola, o caso que citei. Eu, nesta conferência ibero-americana, nós temos hoje, eu tive vários pedidos de reunião para olharmos para o caso de Portugal, do Chile, que já citámos aqui, que também está, infelizmente, com processos muito graves de incêndios, com, além do Chile, a República Dominicana, quer muito sentir aquilo que é a experiência que Portugal tem neste domínio do turismo, o Uruguai muito em particular no que diz respeito à formação e à capacitação, e, portanto, o Uruguai também nos pediu que pudéssemos reunir brevemente para termos, e obviamente no caso de Espanha, com quem temos um trabalho conjunto já de longa data, do ponto de vista daquilo que é a cooperação transfronteiriça e muitos programas. O Centro de Portugal faz essa cooperação transfronteiriça com o Alentejo e com a Extremadura, o Norte de Portugal faz essa cooperação com a Galícia e com a Castilha e Leão, e portanto o que significa que o turismo tem e continua aqui a ser de facto um tema muito atual. E estamos também a preparar neste momento a Cimeira Ibérica, que vai acontecer se tudo se mantiver como está planeado. A Cimeira Ibérica Portugal-Espanha está prevista para o Elva no dia 29 de janeiro. À data de hoje não sabemos exatamente se ela se vai poder ou não manter, mas estou certo que ela faz parte também de um trabalho conjunto de cooperação estratégica. Mesmo para fechar, já, é evidente que há aqui quatro ou cinco temas que estão na agenda internacional em que Portugal participa. Participei com estes temas no G20 de Belém do Pará em setembro e neste momento, o último, e estamos neste momento também no fundo a reforçar. O que é que, do ponto de vista internacional do G20 e do ponto de vista dos 27, nós hoje temos uma preocupação acrescida? Informação. O valor da informação, data. E, portanto, aquilo que hoje pode ajudar a suportar a tomada da decisão, seja ela pública, seja privada, é um dos temas que está na agenda comum, que trabalhámos nos 27, que trabalhámos inclusivamente com o Comissário Europeu. Pela primeira vez, a União Europeia tem um Comissário Europeu, Tsitsi Costas, e, portanto, um enfoque muito forte naquilo que é a cooperação dos Estados-membros e, muito em particular, naquilo que é a troca de informação, da boa informação. Informação assente por um lado, obviamente, em conhecimento científico, mas por outro lado também naquilo que, do ponto de vista de cada Estado-membro, nós podemos ter e oferecer para a tomada da decisão. Segundo, obviamente, a agenda da mitigação das alterações climáticas, como não podia deixar de ser, e a questão da sustentabilidade, entendida aqui não apenas aquilo que é hoje mais associado, quer à sustentabilidade económica, quer à sustentabilidade financeira, mas obviamente muita componente no que diz respeito à agenda da sustentabilidade social, da sustentabilidade cultural. Terceiro, não menos importante, tem a ver, obviamente, com o capítulo da inovação, da digitalização e da inteligência artificial, como não podia deixar de ser. Inteligência artificial não apenas enquanto instrumento, não enquanto ameaça, e aqui há uma coisa que me parece óbvia: a inteligência artificial, o risco é ficar fora ou negar. E, portanto, o que nós defendemos e temos vindo a discutir e entre Estados-membros, e Portugal tem esta posição, nós temos uma agenda própria para a inteligência artificial. Nós temos mais de 12 programas que o Turismo de Portugal está a trabalhar no domínio da aplicação da inteligência artificial, quer aos modelos de negócio, quer à distribuição, quer, por exemplo, à tomada da decisão. E, portanto, olharmos de facto de frente para este caminho que é incontornável
E já agora, a inteligência artificial foi inventada em 1956 pelo Sr. McCarthy, portanto, não é de facto um fantasma que aí esteja e para o qual nós não tínhamos que dar o nosso contributo. A par destes, data, informação, a cooperação cada vez mais estreita ao nível da segurança, daquilo que são as preocupações que nós hoje temos, daquilo que são, digamos, os fluxos. E aqui um apêndice, nós sentimos isso na pele, com a questão da introdução da Zigate no aeroporto de Humberto Delgado, e, portanto, sentimos que esta preocupação acrescida pela segurança e a substituição pelos dados biométricos, isso, digamos que não estávamos suficientemente preparados para que isso tivesse acontecido, e não vale a pena contornar. De facto, tivemos aqui 3, 4, 5 meses muito pesados para a imagem de Portugal, exatamente pelas preocupações acrescidas da segurança, mas não podemos deixar de manter esta agenda comum. E, portanto, estimado Jaime, não vos queria amassar muito, queria Muito bem. deixar apenas este olhar assim sobre aquilo que são os temas que neste momento estão em cima da mesa e para os quais, obviamente, nós acreditamos que o turismo e o setor em particular são de facto um instrumento poderoso para termos cidadãos mais felizes. No final da linha, é isto que nós, obviamente, queremos atingir. E Portugal, de facto, vive este momento extraordinário. Só para termos uma ideia de escala, Portugal e Espanha são a maior placa receptora de turismo do mundo. Nós recebemos 31 milhões em 2025 e a Espanha recebeu 97 milhões. Portanto, o que significa que esta Península Ibérica é, de facto, um case e é um case que importa agora, face a este tema absolutamente pertinente que colocaste hoje na discussão, no painel da discussão, que são de facto os desafios que se colocam ao turismo e não são desafios únicos. E aqui há que ter em conta de facto aquilo que são a especificidade, ou como nós muitas vezes dizemos, as idiosincrasias que o território e os destinos têm. E Portugal, de facto, tem feito um caminho assinalável, muito em particular com aquilo que também o Covid, não sendo nunca uma boa notícia, acabou por abrir algumas oportunidades para dimensões territoriais e, sobretudo, para a estruturação de produto que nós ainda não tínhamos, mas é um caminho que se vai fazer. Bem, Pedro, Agradeço, muito obrigado. Eu sei agradeço o que convite e o agradeço nosso a ilustre vossa atenção. amigo secretário de Estado está com uma agenda complicada em Madrid, portanto, o combinado é fazer esta intervenção inicial e, portanto, obviamente, já foi um grande gosto e um grande luxo e uma grande honra tê-lo connosco. Obrigado, Pedro, e bom trabalho, está bem? Eu Abraço a passo de todos. imediato a palavra ao André. Muito obrigado, Pedro. Muito boa tarde, muito obrigado a todos. Saudações ao Sr. Secretário de Estado que acabou de nos deixar, que acabou de fazer aqui, desde logo, uma explanação fantástica e uma abordagem muito, muito vasta daquilo que podem ser aqui os temas que estamos aqui a tratar. Permito, obviamente, um cumprimento especial ao Jaime e a todos os presentes. Muito obrigado, não só por este convite, mas pela receptividade neste grupo, no qual também passei a integrar há relativamente pouco tempo e onde tenho sido tão, tão, tão acarinhado. Bom, isto depois deste enquadramento, desta introdução feita pelo nosso Secretário de Estado, não sei se fica mais difícil, se fica mais fácil. Mas de facto, dentro daquilo que também que estruturei ou que pensei em discutir aqui um pouco hoje convosco, temos aqui muitos pontos de encontro. Não combinámos, mas isto só mostra de facto o quanto estamos articulados e o quanto todo o setor está articulado, e pensamos da mesma forma, pelo menos do ponto de vista estratégico e no que diz respeito à questão dos desafios que de facto o turismo encontra pela frente, não só em 2026, mas encontra todos os dias. Nós aqui num pequeno preâmbulo, antes de começarmos a sessão em conversa, estávamos a discutir isso mesmo, que é um setor que efetivamente todos os dias enfrenta novos desafios, desafios muito transversais e que vão muito para além daquilo que é a sua esfera de atividade, mas que também lá está, face também, pegando as últimas palavras do Pedro, face daquilo que é esta articulação, este empenho, esta dedicação e este dinamismo que o setor tem, esta resiliência, a tal palavra resiliência, temos tido a capacidade de responder a estes desafios conforme eles vão surgindo e conforme o setor tem demonstrado, e portanto eu faço minhas as palavras do Secretário de Estado. Tivessem outros setores de atividade a capacidade que o turismo tem tido nestes últimos anos, se calhar o país estaria bem melhor, a todos os níveis. Bom, isto quando falamos de desafios para o turismo, temos aqui uma abrangência muito grande, aliás, como o próprio Pedro nos deixou aqui. Podia destacar aqui alguns, mas de facto aqui passa muito por aquilo que é o sustentar este crescimento com qualidade que o Pedro referia há pouco. E que isso passa por muito por desafios como reduzir a sazonalidade, por distribuir aquilo que é a nossa procura ao longo do ano e do território,
reforçando aquilo que são os nossos produtos, nomeadamente, em particular, fora da época, e eu aqui tenho sempre, obviamente, um pendão mais estreito com a região que efetivamente represento. A par destes, aqueles como o Pedro falava, da atração, da qualificação, da retenção dos nossos recursos humanos, continuam a ser determinantes para aquilo que é também um objetivo que o Pedro também mencionou, de facto, que é aquilo que é o aumento da qualidade do nosso serviço, o aumento daquilo que é a qualidade das experiências que oferecemos a quem nos visita, aos tantos milhões de turistas que nos visitam, conforme o Pedro também evidenciava. É verdade que esta atividade, obviamente, depois também traz-nos outros desafios, nomeadamente no que diz respeito àquilo que são a pressão que as nossas infraestruturas, sejam elas públicas, privadas, os nossos recursos sofrem, e que exigem, de facto, aqui ganhos de eficiência por parte do território, muita coordenação e investimento também, obviamente a par da tal gestão que o Pedro também falava e muito importante dentro daqueles eixos que ele referia agora no final, da relação e do equilíbrio que se pretende com aquilo que são as comunidades locais, incluindo aqui todo um conjunto muito vasto de outros temas e de outros desafios que vão muito para além do nosso setor do turismo, que vão muito para além de cada um dos nossos territórios, que são transversais, como a questão da habitação, da mobilidade, do emprego, mas que de facto, não posso deixar de dizer, no Algarve encontram sempre uma dificuldade acrescida naquilo que diz respeito às respostas estruturais que a região precisa para fazer face a estes desafios. Mas, como disse, tínhamos aqui muito por onde falar, mas tentando me focar aqui num tema, também parece-me natural que a escolha do tema da sustentabilidade. E falo no tema da sustentabilidade pela própria abrangência que o tema nos dá e que nos permite praticamente abarcar os três eixos que o Pedro aqui nos deixou no que diz respeito àquilo que poderão ser os principais desafios que o nosso setor encontrará nos próximos anos, nos próximos tempos, no presente, digo eu, e ao qual já temos todos os dias que fazer face e dar algum nível de resposta. E aqui, se me permitem, vou-me focar um bocadinho no tema, não só sobre aquilo que é a incidência numa região muito particular como o Algarve, fazer também aqui um pouco de partilha convosco, para depois também ter a oportunidade de fazer a aprendizagem com aquilo que poderão ser os vossos contributos. Havendo aqui óbvios e naturais paralelismos que possamos fazer sobre aquilo que possamos abordar aqui relativamente ao Algarve, que claramente também podemos verificar noutras regiões do país, não obstante cada uma delas ter a sua especificidade dentro daquilo que é o seu território. Mas, de facto, quando falamos em sustentabilidade, e em particular ao nível do turismo do Algarve, o desafio, lá está, como temos vindo a falar ultimamente, naquilo que tem sido até inclusive as discussões que temos tido do ponto de vista da planificação estratégica do setor para os próximos anos, o desafio claramente não é só crescer mais, ou não será crescer mais, é crescer de facto melhor e ao longo de todo o ano. Em particular, isso tem em conta uma evidência mais premente no Algarve. E de facto, porque é que podemos, e porque a escolha do tema da sustentabilidade, e porque é que eu entendo que é um tema tão vasto que nos permite tocar em quase tudo aquilo que o Pedro aqui nos deixou, naquilo que foi o seu contributo. De facto, hoje o turismo é uma atividade estratégica, não só para o Algarve, como também para o país. Parece-me cada vez mais evidente. Eu também sou daqueles que não munido dos dados factuais, ou dos dados analisados da forma como o professor Carlos Costa terá certamente, mas de facto eu também creio que o setor do turismo tem um peso muito maior, não só na região do Algarve, como também a nível do país, para além daquele que é demonstrado por norma nos estudos ou em alguns apanhados. E portanto isto estamos a falar de impactos ao nível económicos, impactos ao nível sociais e impactos ao nível daquilo que é o território. E portanto aqui abrange-nos os três pilares da sustentabilidade. O Pedro dizia que muitas vezes é reconduzida à sustentabilidade à vertente económica, mas muitas vezes também vemos a questão da sustentabilidade reconduzida à vertente ambiental. E, portanto, aqui claramente o ganho está no equilíbrio das três vertentes, quer a económica, quer a social, quer do ponto de vista ambiental. E de facto, como também parece por demais evidente para todos nós, isto não é apenas uma tendência, quer dizer, nem é como alguns ainda advogam, que é apenas uma palavra no discurso ou um título numa estratégia. A sustentabilidade hoje em dia é cada vez mais uma necessidade, é uma obrigação dos territórios, é uma obrigação dos destinos, e é uma exigência acima de tudo, tanto por parte de quem nos visita, mas logo
à partida por parte das nossas comunidades locais, por parte dos nossos residentes. E isto levanta-nos, lá está, os tais desafios e as tais necessidades de respostas que temos que ter hoje em dia cada vez mais naquilo que é a planificação da atividade. Temos que responder àquilo que são as expectativas não só dos nossos visitantes, mas como dizia, da nossa comunidade local, assegurando as tais experiências de qualidade efetivamente. Temos que nos ter uma preocupação muito premente com aquilo que são os nossos recursos naturais e os nossos recursos culturais. De facto, temos que proteger o nosso património natural, o nosso património cultural, em particular o único no Algarve, para aquilo que são as nossas gerações futuras. E temos que garantir a tal qualidade de vida, nomeadamente e em particular para o bem-estar dos residentes, também para os visitantes, criando aqui aquilo que é um equilíbrio sustentável. Quer dizer, eu, quando também lá está, como o Pedro também diz, não creio que faz sentido falarmos em overtourismo, nem turismo a mais, a não ser muito especificamente ou muito pontualmente no tempo ou no território, aqui temos que gerir as coisas do ponto de vista de um equilíbrio sustentável entre aquilo que é a vida das nossas comunidades e aquilo que é a vivência por parte dos nossos turistas, ou o impacto que os mesmos geram dentro daquilo que é a sua atividade na fruição dos territórios. Quando falamos Quando falamos em sustentabilidade no Algarve, as palavras, obviamente, que mais que mais sobressaltam ou que mais mencionadas são, efetivamente, acabam por ser, efetivamente, aquelas que dizem respeito à sazonalidade, à eficiência hídrica, fruto daquilo que foi o desafio que temos tido e que vamos continuar a ter nos próximos anos, que este ano está ligeiramente mitigado com aquilo que foram as chuvas que temos tido efetivamente, mas estamos a falar muito das questões relacionadas com o turismo todo o ano, com gestão de fluxos, como terei aqui a oportunidade também de falar aqui um pouco mais adiante. Para percebermos um pouco, e o Pedro também me deixava um pouco esse desafio, de partilhar um pouco aquilo que são os números do Algarve, eu não vou aqui perder muito tempo com os números daquilo que são as estatísticas que por norma saem mensalmente e que nós fazemos as divulgações e que analisamos todos os meses daquilo que é contabilizado pelo INE, mas não quero deixar-vos deixar aqui dois ou três números, só para percebermos também lá está aquilo que é o impacto e aquilo que é o tamanho do desafio para uma região como o Algarve, com cerca de meio milhão de habitantes, mais coisa, menos coisa. Ao longo dos últimos 10 anos, desde 2015, mais ou menos, o Algarve teve um total acumulado de quase 180 milhões de dormidas. Isto numa escala sempre crescente, começando desde 2015 e aumentando ano para ano, ano para ano, ano para ano, até chegarmos ao número de quase 180 milhões de dormidas acumuladas neste último período de 10 anos. E, de facto, este volume extraordinário traduz aquilo que é uma pressão contínua sobre o nosso território, sobre os nossos recursos naturais, sublinhando claramente aquilo que é a necessidade urgente de fazermos um planeamento estratégico a longo prazo, precisamente nesse sentido. Quando falamos daquilo que é a escala humana, portanto, aqui falávamos de dormidas, um dos impactos. Quando falamos de hóspedes, estamos a falar neste mesmo período mais de 42 milhões de hóspedes que a região do Algarve recebe num período de 10 anos. E volto a fazer a ressalva que todos certamente estão fartos de me ouvir fazer em muitas das intervenções públicas que tenho feito, que é isto é aquilo que é apenas contabilizado pelo INE. Porque o INE não contabiliza, como sabemos, o alojamento local é inferior a 10 camas e foge daqui muito daquilo que é o retrato das atividades e dos impactos da atividade ao nível dos nossos territórios. E esta então na região do Algarve é por demais evidente. E, portanto, também esta pressão acumulada de hóspedes, de aumento de hóspedes, também sempre em crescendo ao longo destes últimos 10 anos, coloca-nos lá está também novos desafios para gerirmos de facto estes milhões de pessoas, aquilo que são as suas necessidades e o impacto que geram no nosso território ao longo do tempo. Se bem que nós também aqui o que é que nós achamos? Nós achamos que cada visitante também representa uma oportunidade. É uma oportunidade do ponto vista da atividade, mas também lá está a par aquilo que é uma responsabilidade e isto é um número que tenho utilizado nos últimos tempos, porque de facto também demonstra aquilo que tem sido o caminho que temos feito em resposta precisamente a estes desafios, que muitos deles não são novos. Quando falamos em muitos destes desafios que estamos a trabalhar hoje e que se nos colocam para a mente nos próximos anos, muitos deles efetivamente também não são novos. E quando falamos de sazonalidade, estamos a falar de onde é que se concentra aquilo que é a nossa procura, em particular na região. Quando falamos em sazonalidade, falamos em particular naquilo que é o peso do terceiro trimestre face àquilo que é o grosso da atividade ou toda a atividade que desenvolvemos ao longo do ano. E deixar-vos aqui dois números que acho que são bastante interessantes e que demonstram claramente que nos últimos 10 anos o Algarve tem feito um caminho, eu creio, do qual eu me orgulho, pessoalmente posso
dizer, e assumo, nesta perspectiva precisamente de redução e de atenuação da nossa sazonalidade. Nós neste momento estamos em 2024, ou com os números de 2024, não tendo ainda os números fechados de 2025, nós estamos com a taxa de sazonalidade mais baixa da última década, se não desde sempre. Nós não temos dados para trás, ou pelo menos não tivemos ainda a oportunidade de trabalhar os dados para trás de 2014, mas a verdade é que, por exemplo, quando falamos em termos de dormidas, nós em 2014 registávamos uma taxa de sazonalidade de mais de 46%. Ou seja, aqueles 3 meses eram cerca de 46% da nossa atividade em termos de dormidas em 2014. Nós fechamos 2024 com este dado em 40,9%. Ou seja, nós fizemos aqui uma redução de mais de 5 pontos percentuais no que diz respeito àquilo que é o peso das dormidas em termos daquilo que é a nossa atividade ao longo do ano. Quando falamos a nível de hóspedes, verificamos exatamente o mesmo. Quando falamos a nível de hóspedes, falamos de 43% de taxa de sazonalidade em 2014 para 38,3% registado no final de 2024. Isto demonstra, lá está mais uma vez, o trabalho que temos vindo a desenvolver para esbater a sazonalidade, que é claramente o principal desafio que nós temos na nossa região. Tem sido um trabalho, creio eu, da última década e que de facto tem vindo a permitir a região, nos últimos anos, ter vindo a apresentar estes resultados. Demonstro-me claramente satisfeito quando vemos crescer mais fora da época alta, claramente, aquilo que são os períodos entre janeiro e abril e entre outubro e dezembro, do que efetivamente naquilo que são os períodos da época alta, para além de, obviamente, também estarmos a crescer mais em valor. Mas, de facto, isto demonstra aqui um caminho que a região tem feito e que, de facto, continuamos a trilhar, inclusive for, tendo como objetivo dentro daquilo que é o nosso plano de marketing estratégico, atingirmos a este nível os 37% em 2028. Portanto, é um caminho que continuamos a trabalhar em conjunto com todos os agentes do setor, com um contributo diário por parte de todos e que efetivamente tem-nos permitido fazer este caminho. E este caminho torna-se tão importante no que diz respeito aos desafios que temos ao nível da sustentabilidade, porque de facto esta sazonalidade coloca-nos ao nível deste período muito curto, e isto é um desafio que, acima de tudo, são os nossos municípios, os nossos executivos municipais, que têm que gerir dentro daquilo que é a gestão municipal dos 16 concelhos da região. Temos essa vantagem, somos apenas 16, quando comparado com outras regiões, que estamos a falar de 80 municípios, 90 municípios, de 50 municípios, nós aqui somos 16 municípios aqui em baixo, mas de facto aquilo que é o peso desta atividade ao longo destes 3 meses coloca aqui uma pressão sobre as nossas infraestruturas, nomeadamente ao nível daquilo que é a sobrecarga de estradas, de transportes, de serviços, de equipamentos. Existe, obviamente, e naturalmente, um uso intensivo por parte dos nossos recursos, não obstante, por exemplo, no ano passado termos conseguido poupar água, não obstante também termos crescido em atividade, coloca riscos para a experiência turística, para a tal experiência turística de qualidade que pretendemos apresentar, coloca a tal pressão no território. Aqui deixar-vos um dado que demonstra bem aquilo que é o desafio. Falamos muito do desafio da gestão do fluxo turístico ao longo do tempo. No Algarve, em particular, também podemos e devemos falar sobre aquilo que é o desafio da gestão dos fluxos turísticos no território. E deixar-vos este dado para vocês terem uma noção do tamanho do desafio. Em 2024, nós tivemos mais de 21 milhões de dormidas na nossa região. Desses 21 milhões de dormidas, 70% concentraram-se em apenas 3 concelhos dos tais 16. E mesmo nesses 3 concelhos, estamos a falar de concelhos com alguma área territorial considerável, e essa atividade não acontece em todo o território do concelho. Está essencialmente concentrada junto à costa, como sabemos. Estamos a falar de Albufeira, de Lolé e de Portimão. Portanto, aqui mostra bem também, lá está a razão pela qual, ou no qual eu me fundamento, para dizer que não existe turismo a mais na região. O que nós temos aqui é um desafio muito grande ao nível daquilo que é a gestão destes fluxos turísticos ao nível do território, dando a conhecer todo aquilo que é o nosso território do interior, sendo que depois aqui, lá está, acrescem outros desafios transversais, como a questão da mobilidade, da habitação, que depois, obviamente, influenciam muito aquilo que é a nossa capacidade de dar resposta a este desafio muito em particular. E por isso é que, de facto, a sazonalidade acaba por ser um desafio estrutural que requer aqui uma ação muito estruturada e concentrada entre todos os agentes do setor para que consigamos dar uma resposta a esta, digamos, distribuição, a tentarmos ter uma distribuição mais equilibrada daquilo que são os nossos fluxos turísticos, quer ao longo do ano, quer ao nível do território. De facto, da sustentabilidade, e estou quase a terminar,
Jaime, de facto, através da sustentabilidade, nós encontramos aqui resposta para muitos destes desafios. E é por isso que esta redução da sazonalidade não é apenas desejável, ou não pode ser apenas desejável, é essencial para nós continuarmos a garantir a tal sustentabilidade, a tal viabilidade do território, do ponto de vista quer económico, quer ambiental, quer social, efetivamente para a nossa região. Como é que o fazemos? Para deixar aqui duas ou três pistas também, para também não só levantarmos os problemas, mas para também deixar aqui algum contributo daquele que tem sido também o caminho que temos seguido para fazer face a estes desafios e que têm enquadramento, efetivamente, naquilo que é a estratégia do ponto de vista nacional, que obviamente é replicada do ponto de vista regional, é precisamente, e aqui muito rapidamente, apostando naquilo que é a diversificação dos produtos, claramente, criar experiências turísticas diferenciadas que atraiam visitantes fora da época alta e fazemos por diversas formas, logo à partida, e o Pedro também mencionou, através da questão da captação dos grandes eventos internacionais fora da época alta. Temos que valorizar o interior, os territórios do interior. Aliás, tem sido um trabalho que o turismo tem feito a nível nacional, que já vem de alguns anos atrás e que claramente também dá resposta a este principal desafio da gestão dos fluxos turísticos no território, que também não existe só no Algarve. Sabemos que também existe noutras regiões do país e, pronto, e a própria distribuição dos fluxos em si, equilibrando aquilo que é a procura, quer no tempo, quer no território. Deixar-vos aqui para finalizar quatro exemplos práticos, por assim dizer, que nós temos em curso, do ponto de vista regional, e muitos deles até replicados ou existentes também noutras regiões, mas que de facto conferem-nos ferramentas ou são instrumentos para que nós possamos continuar a fazer este trabalho, como disse, com todos os agentes do setor. Há bocado já referi um em passant, em face daquilo que foi a urgência hídrica do ponto de vista da gestão dos recursos hídricos na região nos últimos 2 anos, de facto aquilo que foi a iniciativa do Save Water, aquele selo de certificação hídrica para o alojamento turístico, numa primeira fase, que depois e está em curso um alargamento a outros setores de atividade, acabou por ser efetivamente um programa que deu resultados efetivos. Nós tivemos os nossos setores, os nossos hotéis que aderiram, os nossos representando quase metade daquilo que é a nossa oferta qualificada de camas turísticas, tiveram uma poupança global de 13%, referente àquilo que foram os consumos 2025 versus 2024, e portanto houve aqui uma promoção, quer do ponto de vista da inovação, de tecnologias, de investimentos, de práticas de poupança de água. Dar o exemplo do nosso Algarve Walking Season, está para breve, o primeiro festival de caminhadas. Estamos a falar de 5 festivais de caminhadas que nós temos na nossa região fora da André, época estava a alta. dizer mais 2 minutos, está bem? Que é para passarmos ao Vou Castro. já mesmo terminar. Está bem, obrigado. De festivais de caminhada, portanto, que ocorrem ao longo do nosso território, fora da época alta, dando a conhecer o interior do nosso território. E depois um último exemplo também que foi aqui falado como muito importante, o trabalho que nós desenvolvemos ao nível do nosso Observatório de Turismo Sustentável, que aliás todas as regiões têm, integram uma rede nacional e integram a rede internacional, que de facto nos permite também, aquela última referência que o Pedro fez, de termos dados, de fazermos a monitorização dos dados da nossa atividade e que nos permitem depois fazer a planificação estratégica. André, foi uma Alguns excelente exemplos nota, muito en como passant, sempre. mas que demonstram que é o Exatamente. caminho que temos feito. Muito obrigado e Muito peço desculpa se me alonguei aqui um bocadinho. Não, Muito não, não há obrigado. problema nenhum, estamos bem, pronto. Obviamente com a intervenção do Pedro, isto também ganhou outra escala em termos de tempo, mas estamos bem. Passo agora ao Carlos Costa e depois da intervenção do Carlos temos aqui tempo ainda para uma open discussion. Muito obrigado, André. Carlos, faz favor. Ok, obrigadíssimo. Boa tarde a todos, colegas. Em primeiro lugar, Jaime, parabéns. O Jaime tem vindo a organizar estas Smart Discussions e tem um grupo no WhatsApp que é a coisa mais ativa que eu conheço. Aliás, nem consigo absorver e acompanhar a quantidade de informação extremamente útil que Ao o fim de Jaime semana, coloca. tira ao fim de semana meia hora para É ao analisar os. fim de semana, mais Exato, amanhã, à exato, tarde, estou à a brincar, noite, é exatamente, é qualquer isso. coisa de excepcional, claro que sim. Muito obrigado. É um grupo, muitos parabéns, realmente, Jaime, e estas Smart Discussions são qualquer coisa de excepcional. Já temos aqui ao vivo em Aveiro também, e de facto são excelentes. Bom, o Pedro Machado, o Sr. Secretário de Estado, já teve a oportunidade, enfim, já fez a sua alocução inicial, entretanto já saiu.
E agora ouvimos também o André Gomes. Eu nunca tive num fórum ao vivo com ele. Agora também não é ao vivo, é ao vivo, mas online. E é um prazer, obviamente, ver o André e estar aqui com ele. Bom, deixem-me começar e deixem-me também cumprimentar muita gente. A prova de que estas Smart Discussions são extremamente importantes é que nós temos aqui um encontro. Eu há pouco fui espreitando, já tivemos mais de 80 pessoas nesta Smart Discussion e é tudo gente, colegas e amigos do setor, das universidades, desde as ilhas até aqui ao continente, colegas de Fantástico. todos os locais. Portanto, está aqui um grupo excelente. Parabéns também por terem vindo. Bom, deixem-me fazer um conjunto de comentários em relação a isto e tentar me manter aqui dentro de uns 15 minutos iniciais para depois podermos ter aqui algum trabalho para discutirmos. Deixem-me começar por dizer o seguinte. Eu, para aqueles que, enfim, não acompanham a literatura, nós os académicos é que acompanhamos com mais cuidado, mas aquilo que tem vindo a ser produzido, há um relatório da Organização Mundial do Turismo sobre os 50 anos do turismo que vale a pena ler. Esse relatório é qualquer coisa de excepcional. Mostra aquilo que é a evolução do turismo desde 1975 até agora. São 50 anos. E geralmente costuma-se dizer que o turismo, enfim, a Organização Mundial do Turismo, United Nations World Tourism Organization, foi estabelecida através de uma conferência em Manila, em que aquilo que se começou a pensar é que o turismo, imaginem, estávamos na década de 70, na infância do turismo, que o turismo podia ser claramente um elemento de comunicação entre as pessoas e um veículo da promoção da paz. Esse foi o pensamento inicial, realmente, da Organização Mundial do Turismo. À medida que os anos foram passando, este setor tornou-se com um músculo, sob o ponto de vista de movimentação de pessoas, obviamente, e sob o ponto de vista de negócio, que é qualquer coisa excepcional. Eu tenho até aqui à minha frente, enfim, para esta Smart Discussion não fazia sentido passar, mas um conjunto de gráficos que mostram. Há um gráfico da OMT que mostra a evolução desde 1975 e o turismo não para. É o único setor à escala planetária que não para. Cresce, 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 com pequenas beliscaduras e um grande beliscão no tempo do Covid. Portanto, mesmo o ataque às Twin Towers, que era um fenómeno, qualquer coisa, que pensava-se que vinha aí o terrorismo e o mundo iria, e o turismo iria parar, nada disso. O turismo continuou sempre com crises enormes, e eles retratam com as várias crises, desde os primeiros choques petrolíferos na década de 70, e o turismo, de facto, não para. E atenção, nós não estamos a dizer isto, quem trabalha na área de turismo, para, no final, termos aqui apenas uma bandeirinha, somos do turismo, viva o turismo. Claro que há muita mais vida para além do turismo. E o turismo tem valor, é isso que eu vou querer demonstrar mais à frente, tem valor se sair da sua redoma e se realmente for um elemento de dinamização das economias. E o turismo irá beneficiar com isso, atenção. As empresas, o setor, o retalho nesta área vai, obviamente, ganhar com isso. Mas, de qualquer forma, estes números são qualquer coisa de excepcional. O segundo gráfico que eu tenho aqui à minha frente é quanto é que o turismo cresceu nos últimos 50 anos à escala mundial. Em Portugal cresceu muito mais, atenção. Eu já vos vou mostrar aqui também alguns números. O Pedro mostrou, mas eu vou também referir 2 ou 3 dados, só para termos a ideia da dimensão e da importância que o turismo tem aqui no nosso país. É que à escala mundial, desde 1965 até 2025, em termos reais, o turismo aumentou 11 vezes em termos de receita. Isto é qualquer coisa, é um setor que se multiplica a uma velocidade que é qualquer coisa de excepcional. E, de facto, aliás, os números todos indicam isso claramente. Bom, se na escala mundial nós temos isto, o que é que nós temos na escala nacional? E eu tenho, ultimamente, construído, aliás, devido ao facto da Organização Mundial do Turismo ter construído também estes 50 anos, eu pus mais 10 anos em cima e comecei a contar a partir de desde 1965 e vou-vos mostrar isto, quer dizer, só em termos de números, eu estou a ver os gráficos à minha frente, que é o turismo em Portugal, em 1965, em termos de hóspedes, nós damos turistas, mas em termos reais são hóspedes. Em termos de hóspedes, nós tínhamos 2,1 milhões de turistas. Portanto,
tínhamos 2,1 milhões de turistas e vai a crescer até qualquer coisa como, neste momento, quase 32 milhões de turistas. Estavam aqui a dizer, eu acho que já não vale a pena, porque só mais um gráfico, não vale a pena projetar, mas é só para vocês terem esta ideia. São só mais dois gráficos, só para contextualizar a segunda parte Muito bem, muito bem. da Smart Discussion que eu queria realmente trazer. Sim, E, sim. portanto, passa de 2 milhões para 32 milhões de hóspedes. E, portanto, qual é o setor em Portugal que cresceu assim? Eu não conheço mais nenhum setor. Dormidas. E o André estava ainda há pouco a falar, o caso do Algarve é um case study, obviamente, sempre foi a partir da década de 60 e com a abertura do aeroporto de Faro, vem destronar a primeira região de turismo do país, que era o Estoril, a costa de Estoril. A partir daí, nunca mais o Algarve parou de crescer. Mas atenção, neste momento já vamos também dar aqui só dois valores. De facto, neste momento, em termos percentuais, nós deixámos de ter exclusivamente o Algarve como o local central do turismo para passarmos a ter um turismo que é um fenómeno nacional. Mas dormidas. Em 1965 nós tínhamos 6 milhões de dormidas em Portugal. Neste momento já temos mais de 80 milhões de dormidas. Portanto, vejam o que é realmente o crescimento deste setor, que é qualquer coisa de excepcional. E o último número que realmente eu gostava de apresentar aqui, que tem a ver com isto, que é por onde é que estas dormidas realmente se estão a espraiar. Eu tinha um colega, infelizmente faleceu, era o professor João Félix Martins, da Universidade do Algarve, esteve comigo na década de 90, fizemos o mestrado e o doutoramento juntos. Ele era professor da Universidade do Algarve, uma homenagem para ele. E ele, eu lembro quando o conheci, não o conhecia ainda, quando eu me apresentei a ele, estávamos num seminário e ele dizia: o Algarve representa 70% das dormidas em Portugal. Estávamos na década de ali, já tinha representado, na década de 80, 90 já não representava, mas de qualquer das formas, de facto, as dormidas estavam praticamente, eu quase que diria, todas concentradas ao nível ou maioritariamente concentradas na região do Algarve. Só para termos uma ideia, o norte de Portugal era uma criança nessa altura. Eu até estou a ver aqui o senhor presidente da entidade regional. Sim, sim, sim. Ele depois vai Eu falar também. eu dizia sempre isto desta forma, que era, nós tínhamos duas regiões, que era o Algarve e Lisboa a crescer, e depois tínhamos regiões todas abaixo dos 2 dígitos. O norte estava abaixo dos 2 dígitos, o centro abaixo dos 2 dígitos, e de facto, tudo isto valia relativamente pouco. Bom, o que é que nós temos hoje? Nós hoje, em termos de dormidas, porque há muitos indicadores que podemos aqui utilizar, se utilizássemos os de receitas, baralhávamos aqui tudo isto, mas nós temos dados oficiais consolidados de 2024, e não estamos aqui a considerar, obviamente, aquilo que são o alojamento local, que há uma fatia muito grande que passa ao lado e que devia estar aqui a ser incluído, mas não podemos, há estimativas várias, eu não queria estar agora a falar sobre isso, mas o Algarve, neste momento, representa 26%, digamos assim, das dormidas em termos nacionais, mais concretamente às 2024, 25,8%, mas Lisboa já representa 24,2%. Isto não significa que o Algarve perdeu força, nem de longe nem de perto. As outras regiões é que, de facto, têm vindo a crescer e o turismo está a tornar-se num fenómeno total, obviamente, em todo o local. Não é um fenómeno endógeno, digamos assim, de determinados locais, e também aquilo que era o conceito que nós tínhamos, um fenómeno de resort. O turismo saiu dos resorts, o turismo está nas cidades. E, portanto, há uma transformação, do seu ponto de vista económico, e há uma transformação, do seu ponto de vista mesmo de impacto, atenção, social, e já podemos falar um bocadinho do overtourismo. Eu também não gosto sequer dessa terminologia. Há neste momento, processos de crescimento acelerados em determinados locais e que, atenção, também têm que ser devidamente analisados em termos de gestão, em termos de planeamento, porque nós não podemos deixar o turismo a deixar, obviamente, à solta, sem instrumentos, e aqui fala-se, obviamente, para as entidades regionais. As entidades regionais têm que ter cada vez mais músculo nesta área, passando e complementando as abordagens que são do lado da procura, obviamente, do seu ponto de vista da gestão e da promoção,
dos visitantes para entrar no lado da oferta, mas daqui a pouco já iríamos então falar sobre isso. Bom, chegados aqui e para esta Smart Discussion, o que é que eu vos gostaria de trazer em termos de reflexão? Aquilo que nós temos, e atenção, Portugal deve se posicionar claramente à cabeça em termos mundiais. Eu tenho estado e tenho colegas em todos os locais do mundo e tenho, enfim, a felicidade de poder viajar e andar em muitos locais. Toda a gente olha para Portugal de uma forma excepcional. O turismo em Portugal é visto de uma forma muito positiva. Portugal é um case study na forma como tem vindo a crescer. Mas, de qualquer das formas, nós temos que nos começar a posicionar nesta vertente que é claramente fundamental, que é assim, nós que somos da área da economia e da gestão, há muitas abordagens aqui que podem ser trazidas, mas eu vou reduzir mais isto aqui uma abordagem de economia e gestão. Obviamente que a economia é desenvolvimento socioeconómico, é a economia para as pessoas, como não pode deixar de ser, mas o que é que nós temos em termos de... O turismo nasceu sob o ponto de vista civilizacional, naquela perspectiva do grande tour, na perspectiva da corte, do crescimento intelectual e do reconhecimento das pessoas. E, portanto, o turismo é claramente um fenómeno sociológico e antropológico à escala mundial. Mas no turismo prevaleceu sempre uma dimensão de lazer e de recreio. E, obviamente, vai continuar a existir. A dimensão de lazer e de recreio é a dimensão que faz as pessoas relaxarem, são necessidades, obviamente, que as pessoas têm de relaxar, de interagir socialmente, etc. No entanto, aquilo que acontece é que a dimensão, as operações de logística, e até estou a ver aqui o Pedro Costa Ferreira da APAV e dizendo o seguinte, vamos lá ver. As operações que nós temos que trazer são operações muito mais alargadas. E se nós conseguirmos alargar, é por isso que há aqui duas dimensões que eu costumo falar, que é, que vem da área até da economia industrial e da gestão industrial, que é, nós temos que entrar na área da gestão das operações e da logística. Se nós entrarmos nessas dimensões, nós vamos transformar o setor do turismo, o negócio das pessoas que viajam, para um negócio não apenas no seu núcleo central da hotelaria e da restauração, mas fazer com que o turismo passe a assumir realmente uma dimensão que é uma dimensão de motor económico e de motor social. Essa é que deve ser cada vez mais a ambição do turismo. Porque senão, e atenção, esta é uma área muito bonita. Há um trabalho que nós fizemos para a Secretaria de Estado há 2 anos atrás, e estamos agora a atualizá-lo, que é os recursos humanos na área do turismo. Nós temos que enfrentar isto com muita frontalidade para dizer o seguinte: o turismo é um setor excepcional, com um potencial enorme, mas tem fraquezas. E algumas das fraquezas são, nomeadamente, o turismo não é todo igual, atenção. Há muitas áreas dentro do setor, hotelaria, restauração, operações, etc. E em todas elas há variações, mas obviamente que as remunerações nesta área não são por aí além. E, portanto, se o turismo quer crescer, tem que começar a adotar, obviamente, uma dimensão, do seu ponto de vista operacional, que lhe confira fazer duas coisas. Uma, mais reconhecimento para as pessoas que trabalham nesta área, para o emprego. Ponto número 2, ou se quiser podem colocá-lo em primeiro lugar, mais riqueza criada para as empresas e para as organizações desta área. Portanto, é uma relação win-win. Portanto, ao entrarmos nesta área, nós temos claramente de fazer isso. Segundo aspecto, os salários é uma vertente, a outra tem a ver com o reconhecimento social das profissões nesta área. Atenção, nomeadamente, que nos últimos tempos, e devido a discursos, não vamos agora entrar por aí, que são às vezes complicados nesta área, aquilo que nós temos tido é uma diminuição do valor social obviamente, das profissões desta área. E nós vemos isso ao nível das entradas no ensino superior, que têm vindo a cair e muitas vezes nós temos problemas em colocar os nossos recursos humanos digamos assim, nas empresas. O terceiro aspecto que é crítico é a questão que tem a ver com a conciliação do trabalho e da vida familiar. E o turismo, para crescer,
Obviamente, nós temos que encontrar soluções, não vamos dizer, não, quem vem para esta área já sabe que vai trabalhar, vai ser noites, vai ser fins de semana. Isso é um discurso que já não se usa. Temos que começar a ter consciência para isso. Os nossos jovens, os nossos filhos querem qualidade de vida, querem sair com os colegas, querem ter, obviamente, constituir as suas famílias, etc. E, portanto, nestas áreas, nós, obviamente, que temos que crescer rapidamente. Jaime, vou gastar mais 3 minutos para agora elencar aqui 3 ou 4 pontos Sim, senhor. que Muito gosto. são fundamentais para aquilo que nós devemos fazer em termos de smart tourism para o futuro. Primeiro, e na base daquilo que referi anteriormente, o turismo tem que sair do seu inner circle. O turismo tem que sair do seu core. Hotelaria, restauração, lazer. Não. O turismo tem que entrar na qualificação do país, na qualidade de vida e na felicidade. Ok? Essas são áreas que são fundamentais para nós começarmos a trabalhar. E isto não é um discurso. Atenção, eu tenho um livro até aqui atrás que ando a ler, que recomendo a toda a gente, não tenho porcentagem, e portanto posso mostrá-lo, que é do António Damasio, aconselho a toda a gente a ler. A inteligência natural. Olha, aqui está. Estamos aqui, Jaime, em que de Não, eu digo facto... isto ao caso, digo isto Força. porque nós, no dia 27 de janeiro, vamos ter uma sessão como esta com o António Damasio. Portanto, ficam já convidados, está bem? Muito gosto. E que eu não vou perder, porque de facto tenho aqui ensinamentos, ando a ler este livro, e há muitas questões, agora não vou elaborar, mas em termos de ciência e dos modelos que nós temos de economia e de gestão nesta área, há aqui muitas coisas relacionadas com a questão do sentimento, dos valores e da dimensão homeostática que nós temos como seres humanos, que são fundamentais e que podem ser trazidas para aqui. Mas, em primeiro lugar, sairmos do inner circle do turismo. A segunda dimensão muito relacionada com isto é nós começarmos a sair para que, utilizando uma palavra que eu até nem gosto muito, honestamente, que é sair da dimensão do ócio. Os espanhóis é que utilizam muito a dimensão. O anglo-saxónico é mais o leisure, recreation. Os espanhóis é mais a dimensão do ócio. E, portanto, porquê? Porque essas dimensões são dimensões estáticas. E aquilo que nós precisamos é de economias ativas, de cadeias de produção, cadeias de valor, que comecem a complicar claramente o setor do turismo, fazendo com que ele fique mais rico, mais sofisticado, precisando de bons gestores e que se pagam mais salários, porque também as empresas conseguem chegar. E isto não é teoria. Atenção. Isto é evidência da evolução de outros setores da sociedade. Um terceiro ponto que é fundamental, que é uma clara aposta naquilo que é a educação, a formação e a investigação. E nós não temos em Portugal, há muitos anos, uma política de educação e de formação em turismo. E isto porque, ao longo dos anos, temos tido uma fragmentação de ministérios. Tínhamos o Ministério da Educação, depois o da Ciência e Ensino Superior, o Ministério do Trabalho, com as escolas de Portugal, as escolas de turismo de Portugal. E, portanto, nós não temos tido... E depois, o turismo nem sequer é reconhecido como uma área científica na FCT. E, portanto, nós temos que andar aqui a escondermos, a dizer que somos de gestão, de economia, depois damos um bocadinho de turismo. Eu, um dia este ano, estive num painel que era na FCT de Geografia e Económica e Social, e colocaram-me lá porque havia muitas candidaturas da área do turismo, mas os meus colegas começaram logo a dizer é preciso termos em consideração que há aqui algumas áreas que são exógenas ao turismo. Desculpem, à geografia. E, portanto, o turismo é exógeno, imaginem só. Quer dizer, o turismo nem é exógeno à geografia, nem à economia, nem à gestão, mas é um parente pobre. E nós temos muita dificuldade em conseguir entrar nisto. Último ponto, que é fundamental, a questão da governança. E nós temos aqui que dar um salto muito grande em termos da governança. Obviamente que isto não é só daqui. Há um trabalho que eu fiz em 2013, 14, está aqui neste livro, só trouxe aqui, não é para fazer publicidade, que ele já está desatualizado, mas vão sair agora 2 novos livros que atualizam, que é a governança nos 27 países da União Europeia. E, de facto, nós estamos a olhar, eu e a Emeshe Panik, que é uma das minhas colegas que está a fazer isto connosco, e o Dimitris Borralis, e nós estamos a olhar para quê? Novamente para aquilo que é a liderança e a gestão organizacional é fundamental para nós conseguirmos implementar tudo isto.
Porque nós continuamos a ter, obviamente, um turismo de Portugal, um nível central, forte, fortíssimo, e é fundamental que ele exista, como pode deixar de ser, uma Secretaria de Estado, um turismo de Portugal, a NTO, a National Tourism Organization, associada ou ao Ministério, não temos Ministério, temos uma Secretaria de Estado, e aí estamos bem, mas nós temos que entrar, e ainda bem que temos aqui, pelo menos, já identifiquei 2 presidentes de entidades regionais, as entidades regionais, o turismo é um fenómeno, em termos de gestão e de economia, fundamentalmente regional. É aqui que os modelos económicos podem e devem ser criados, e é aqui que se acresce, traz valor para o turismo. E, portanto, finalizando aqui nesta Muito bem. vertente, aquilo que nós realmente precisamos é de construir um sistema organizacional em que, uma vez mais, as regiões de turismo e as CIMs poderão ter aqui um papel central, mas que seja neste momento mais de bottom-up, porque é a partir deste bottom-up que nós fazemos uma coisa, que é criar riqueza, dar músculo às empresas, às organizações e trazer, obviamente, valor acrescentado ao turismo. E era isto que eu vos queria trazer. Muito bem, Carlos, como sempre, Está bem? muito claro e Obrigado. objetivo, e portanto acho que melhor não podíamos ter. Pronto, nós estamos já com um timing muito adiantado, mas temos ainda tempo, obviamente, para a habitual conversa, que é absolutamente fundamental. Eu vou passar aqui a palavra ao Luís Pedro Martins, que é o ilustre Presidente da Região de Turismo Norte e meu amigo também, tivemos juntos há pouco tempo também com o André em Macau, mas eu agradecia, portanto, alguma novidade que é para dar oportunidade a várias pessoas. O Luís Pedro, terá outros momentos também para poder falar. Força, Luís. Muito bem, sim. Eu vou deixar então para outro momento uma análise mais profunda, mas hoje dar aqui só algumas notas. Antes, porém, cumprimentar aqui o Jaime e agradecer. Só uma nota em relação ao que o professor Carlos Costa disse sobre o Jaime. Eu acho que o Jaime são trigêmeos. Ele não diz, mas na verdade deve ter mais 2 irmãos gêmeos, que é impossível para a dinâmica que ele coloca neste grupo. Muito bem. Um abraço também ao André e um grande abraço ao professor Carlos Costa, de quem eu sou um confesso admirador. Bom, dar aqui uma nota muito interessante, quando ele falava que o Portinorte era de facto uma criança, não existia sequer nos anos 70 enquanto turismo, e há uma análise que é muito fácil de fazer. Durante muitos anos, força também daquela que era a promoção do país, o país promovia Madeira, Algarve e Lisboa. Não havia também, em boa verdade, para além da hotelaria nas outras regiões, não havia tudo o resto, nomeadamente aquilo que o professor Carlos Costa agora falava, não havia animação turística, não havia experiências, não havia o que faz hoje sermos de facto um destino turístico, e os resultados eram o que eram. Eu vendo aqui a conta dos últimos 10 anos, nós de facto tivemos um crescimento brutal. Nós hoje, em 10 anos, temos 10 milhões de dormidas e conseguimos estar agora, a partir do momento em que o turismo de Portugal começou a apostar nas outras regiões, nomeadamente no Porto e Norte, no Centro, no Alentejo, mas também nos Açores, o país teve um crescimento grande. Porquê? Porque passámos a chegar a outros mercados e ampliámos imenso a nossa oferta de produtos turísticos. Deixámos de ser apenas sol e praia e golfe para ser tudo o resto. E são muitos, são cerca de 22 outros produtos turísticos que estão muito concentrados nestas outras regiões, como o turismo religioso, a gastronomia, o enoturismo, o turismo cultural, o turismo industrial, bom, enfim, temos um conjunto muito significativo de produtos que estas outras regiões trouxeram para o portfólio do Turismo de Portugal. E os números, aí estão, os tais 30 e tal milhões. No caso do Porto e Norte, nós passamos, 2025 foi o melhor ano de sempre, mais de 7 milhões de hóspedes, mais de 14 milhões de dormidas, mas há 2 números que me interessam muito partilhar. Por um lado, o mercado interno, que é um mercado que nós aprendemos a valorizar apenas no pós-pandemia, e hoje, felizmente, tratamos de outra forma. Nós fomos ranking número 1, tivemos mais de 5 milhões de dormidas só de turistas portugueses. E depois um outro número muito interessante, que foram os proveitos da região. Nós, em 2025, conseguimos passar 1,1 mil milhões de euros de proveitos apenas da hotelaria. A isto tudo, mas temos que acrescentar, obviamente, o resto. Deixem-me só deixar aqui uma nota, eu não quero repetir nada daquilo que o Pedro disse, nem o André, nem o professor Carlos Costa, concordo praticamente com tudo.
Overtourism, eu sou daqueles que nem ouvir sequer falar num território que tem 21.000 km² para oferecer. Pressão turística existe em agosto na Ribeira, não existe em tudo o resto, portanto é um erro sequer falarmos em pressão turística. Mas deixem-me trazer aqui algo que ainda não foi falado, e assim parece-me um grande desafio para os próximos anos, e que é um fator crítico de sucesso, nomeadamente para uma região como a nossa, que depende tanto de mercados internacionais e mercados que aqui chegam por via aérea, que são, de facto, os nossos aeroportos. E não acreditando eu que não vamos ter, de facto, o aeroporto de Lisboa nos próximos 15 anos, mas que hoje já estamos a sofrer na reputação do destino os efeitos do serviço que é prestado pelo atual aeroporto de Humberto Delgado, eu acho, e é bom partilhá-lo neste grupo que está recheado de opinion makers, que está na altura de nós começarmos a alertar para esta questão e para uma necessidade urgente por parte da Aeroportos de investimento no Francisco Sá Carneiro e no aeroporto de Faro. Falando apenas dos aeroportos do continente. E porquê? Porque são aeroportos que estão a crescer. O Faro registrou 10 milhões de movimentos, Porto e Norte registrou 17 milhões. Há 35 anos nós tínhamos 400 mil. 35 anos depois, 17 milhões. E hoje, com estreias incríveis, que vão desde a Delta Airlines para 2026, até, finalmente, a TAP dedicar mais da sua operação ao Porto e Norte. Agora, nós não vamos continuar a crescer assim se não houver investimento nestes aeroportos, que hoje já começam a sofrer alguns problemas. Nós não conseguimos saber qual é, por exemplo, a lotação que estava prevista para o aeroporto de Francisco Sá Carneiro. Eu acho que já ultrapassámos, porque quando recordo as palavras do ministro que inaugurou as obras, ou melhor, o edifício que conhecemos hoje, ele dizia na altura, há 15 anos atrás, esperamos não ser ambiciosos demais, será bom chegar aos 5 milhões. Ora, Jaime, chegámos aos 17 milhões. Portanto, se não houver um olhar muito atento, nós vamos repetir a mesma saga, e seria incrível um país repetir 2 vezes a mesma saga em relação aos seus aeroportos. Este é um fator crítico de sucesso e dependerá muito daquilo que conseguirmos fazer nos próximos tempos. Muito bem, Luís, muito obrigado pela atenção. Sei que vocês estão em viagem, mas foi obviamente aqui uma nota muito oportuna. E o norte de Portugal, eu sou do Porto e portanto tenho muito gosto em ser do norte, acho que tem feito um trabalho fantástico. Muito obrigado também, estamos em contacto. Obrigado. Denise, por favor, com alguma novidade também. Boa tarde. Brevemente, os habituais parabéns ao Jaime e aos oradores e muito rapidamente, no âmbito das marcas dos lugares, que é a minha área de especialização, e no âmbito da marca Portugal, Portugal tem um modelo de conhecimento e de turismo, não é? Turismo sustentável. E, portanto, eu defendo que é compatível um Portugal inteligente, no sentido do conhecimento científico, engenharia, tecnologia, etc., e um Portugal de turismo sustentável em todo o sentido que aqui foi falado. Inclusivamente, há lugares, e o professor Carlos Costa conhecerá, como académico, que também presta consultoria científica a organismos públicos como eu, portanto, nós temos que saber estas coisas. Saberá que há países, regiões, cidades que desenvolvem modelos económicos com base no turismo, que depois alavancam outros setores. Inclusivamente que há uma relação muito próxima entre o turismo e as exportações, o turismo e o investimento, o pequeno investimento e o grande investimento, aproveitando diversas modalidades. E isto passa muito por saber aproveitar as iniciativas que são organizadas e por valorizar os territórios, como dizia o Sr. André Gomes, por exemplo, valorizar o interior do Algarve, uma vez que o litoral já está extremamente valorizado, eventualmente um bocadinho saturado. Pronto. Portanto, as questões que eu colocava aqui muito concretas são, ao Dr. André Gomes, que pontos distintivos focaria na marca Algarve, no geral, o interior do Algarve, Monchique, litoral, o que lhe parecer mais interessante para alavancar Algarve. E relativamente ao professor Carlos Costa, gostaria de saber o que é que destacaria no âmbito do turismo, do setor do turismo, que medidas se poderiam
implementar para aumentar, portanto, para aproveitar os movimentos turísticos de vária natureza, porque há turismo de grandes eventos que traz grandes investidores que podem ser cotados, não é? O que é que se poderia fazer para, aproveitando o turismo, trazer investimento, dinamizar exportações, trazer inclusivamente talento, residentes qualificados, como é que podíamos aproveitar em Portugal, porque isso faz noutros países, mas em Portugal, como é que vê que isso poderia ser dinamitado? Muito obrigada. Muito bem, vamos só juntar mais uma outra questão e já passo aos nossos oradores. Eu penso que o Manel Oliveira também queria colocar uma questão, correto, Manel? Pelo menos fiquei com essa ideia há um bocado. Ia falar, mas entretanto já responderam, obrigado. Depois, se tiver mais Muito bem. alguma coisa, depois eu. Ok, Manel, muito obrigado. Sérgio Guerreiro, o homem da inovação do turismo de Portugal, quer também fazer aqui alguma questão aos nossos oradores? Bem, boa tarde a todos. Só para dar nota, primeiro, parabéns pela sessão, Jaime, e parabéns aos oradores. São pessoas que respeito e que sigo há muito, que há muito tempo, e creio que focaram um conjunto de elementos que são relevantes e que, na verdade, preocupam todos que trabalham na área do turismo. Eu a esses temas talvez juntasse o tema da inovação e da tecnologia, porque é, na verdade, uma das armas que nós precisamos de desenvolver ainda mais para aumentar a competitividade das nossas empresas e aumentar a produtividade do nosso setor. Acho que esse é um desafio que nós temos que abraçar, até porque neste advento da inteligência artificial, não o fazer é um risco muito grande do ponto de vista de posicionamento do país. E era basicamente esta a minha nota. Sim, senhor. Muito bem, antes de passar aos jogadores, eu não sei se a Vânia Souza, que está aqui connosco e que também tem publicado alguma coisa sobre este tema e recentemente publicou um livro há 2 anos. Vânia, quer colocar alguma questão aos nossos jogadores antes de passar a eles? Olá a todos e parabéns, Jaime. Gostei muito da sessão, e foi sempre um gosto revê-los a todos este painel e colegas também que estão aqui presentes. Gostava de fazer uma questão também aqui, a quem quiser responder, no fundo ao Dr. André Gomes ou também ao Dr. Luís Pedro Martins. Como é que poderíamos retirar esta expressão do overtourism? Como é que outras soluções é que nós poderíamos encontrar aqui, para também solucionarmos também esta situação que temos vindo, no fundo, esta percepção, que é mais, que acredito que seja mais uma percepção, como é que nós podemos solucionar esta situação. E ao professor Carlos Costa também dar-lhes parabéns, é sempre maravilhoso ouvi-lo a falar, é muito inspirador. Acredito que o professor Carlos focou aqui. E uma vez o professor Carlos falou comigo, também numa nossa conversa, sobre o turismo, o facto do turismo ser transformador. E eu fiquei, já foi há uns meses, há vários meses, e eu fiquei com essa sua expressão na cabeça e no coração. E acredito que o professor também foi explicando aqui um bocadinho essa sua forma de ver, que achei maravilhosa. Se puder explicar um pouquinho mais ou focar um pouquinho mais também, gostaria muito de ouvi-lo e acho que merecia aqui algum destaque também. E obrigada. Bem, passo então ao André, depois ao professor Carlos Costa e depois o Luís também, já que foi interpelado, também quiser dizer qualquer coisa como tu gostas. André, faz favor. Muito bem, então, tentando ser mais direto e tentando responder às questões efetivamente que me foram colocadas, mas aproveitando aqui alguns comentários à intervenção do professor Carlos Costa, que eu estava aqui a pensar, e isto é quase uma private entre mim e o Luís Pedro, mas podemos fazer aqui neste fórum tranquilo. Nós devíamos convidar o professor Carlos Costa para o nosso sindicato, para o nosso cartel, porque parece que terá aqui contributos aqui e uma concordância total e uma defesa intransigente daquilo que é o papel das entidades regionais e daquilo que é a nossa capacidade e as nossas possibilidades de contribuir para os territórios, para o desenvolvimento de uma forma geral e para mais até do que dentro do setor do turismo. Mas feita esta breve nota, a Denise colocava uma questão de onde do que é que eu destacaria para que nós possamos efetivamente atingir esse objetivo. Eu, se calhar, destacaria a questão da autenticidade. E destacaria a autenticidade porquê?
porque isso de facto é aquilo que nos diferencia, é aquilo que diferencia os diferentes territórios e que efetivamente até me permite, já agora também colar com uma referência que o professor Carlos Costa fez, com a qual eu também concordo absoluto, e aliás é algo que eu refiro muitas vezes quando estamos a falar de todo o território e quando estamos a falar das outras regiões. Quando o professor Carlos Costa fez o histórico do crescimento das outras regiões, eu sou o primeiro a dizer que fico muito satisfeito com aquilo que é o crescimento que as outras regiões vieram a ter, porque creio que ganhámos todos. Ganharam as regiões per si, mas ganhou acima de tudo o país num todo. Até para fazer face a muitos daqueles desafios que falávamos, em particular sobre o Algarve, mas que de facto, como também vimos, tem uma aplicabilidade de âmbito nacional. Mas de facto é a autenticidade que nos distingue as regiões, que motiva aquilo que é a procura, e portanto eu pegaria por esse, até pela própria também abrangência e a possibilidade que promovermos a autenticidade dos nossos territórios nos dá para trabalharmos todas as outras matérias, desde aquilo que é a relação em particular com as nossas comunidades locais, com a preservação da nossa cultura, das nossas tradições, mas no fundo para realçar efetivamente aquilo que nos diferencia e que torna toda a nossa oferta que nós temos do ponto de vista nacional tão rica como é e tão reconhecida. E eu, com o reconhecida, tenho que ir buscar outra referência também que o professor Carlos Costa também fez, que se me permitem, que é corroborar precisamente aquilo que o professor dizia, que é, e eu costumo dizer muitas vezes, que dentre as múltiplas competências e atribuições que temos, confesso que me dá um gosto particular quando estamos no modo de promoção externa. E porquê? Porque quando estamos lá fora e dizemos que somos de Portugal, ou em particular eu que sou do Algarve, ver aquele reconhecimento que existe pelo nosso país, que vai para além daquilo que é a nossa oferta turística, como falava o professor Carlos Costa. Mas esse reconhecimento que nós temos lá fora, eu também não posso deixar de dizer, infelizmente, muitas vezes não vemos esse reconhecimento dentro de portas, não vemos esse reconhecimento dentro do nosso país e dentro das nossas próprias regiões, que às vezes ainda é aquilo que me mete mais confusão. E portanto, eu aí corroborar também totalmente essa ideia. Em resposta à questão que a Vânia colocou, da questão do overturismo, bom, como já percebeu, nós estamos todos alinhados nesta questão do que não faz sentido falar em overturismo em qualquer uma das nossas regiões do nosso país, e muito menos em Portugal, num todo. Mas também não é ignorando o assunto que nós fazemos face e que nós fazemos com que ele desapareça de facto. Eu acho que passa muito por lá está, que é o outro grande desafio que nós temos, que é a desconstrução destas percepções. E isto passa muito pela forma como comunicamos. E aí, aqui e ali, nós temos tido a capacidade de fazer a nossa própria autocrítica, quer dentro de cada uma das nossas regiões, quer até do ponto de vista nacional, e é uma reflexão que temos a oportunidade de fazer, inclusive muitas vezes com o Turismo de Portugal, até nomeadamente, por exemplo, em função das reuniões do CEP, que aconteceu precisamente aqui no Algarve na passada sexta-feira, que é, temos a capacidade de fazer a nossa autocrítica de que se calhar não comunicamos da melhor forma. E muitas vezes nós não comunicamos da melhor forma aquilo que fazemos, não comunicamos da melhor forma os resultados que atingimos, não comunicamos da melhor forma o contributo que damos para as nossas comunidades. Eu, por exemplo, tenho essa conversa com os nossos autarcas no que diz respeito, por exemplo, à taxa turística, à aplicação da taxa turística. O desafio passa muito por comunicar como é que efetivamente estes financiamentos, estas fontes são aplicadas, para que possamos desconstruir, lá está, a ideia de que é mais uma taxa, que vai para o bolo, que vai para outras coisas, que não aproveita as comunidades locais. Pronto, e para terminar, e calando-me já, eu aí num determinado fórum, em que estavam presentes, inclusive outros presentes de Câmara, eu até deixei a sugestão da questão da placa. Coloquem a placa no sítio a dizer este jardim está impecavelmente mantido e recuperado à conta da taxa turística. E isso aproveita aos residentes, mas também aos visitantes. Se este museu foi construído, está a ser mantido e está a ser desenvolvido à conta da taxa turística. É esta infraestrutura, este centro de congressos, recorram à placa, coloquem a placa para que as pessoas percebam onde é que efetivamente esses investimentos são efetuados. E esta questão da placa, referente à taxa turística, eu acho que é aplicável a muita da nossa atividade. E, portanto, acho que passa muito por essa desconstrução destas proteções, como de outras, que lá está, que diariamente vamos tentando fazer o nosso trabalho e o nosso contributo, ainda que numa época de tanta desinformação, não facilita de facto esta missão. Espero ter respondido às Muito questões. bem. Passa ao professor Carlos Costa. Carlos, faz favor. Muito obrigado. Bom, deixa-me começar com a questão que a Denise colocou, com toda a pertinência, e que passa por aquilo que eu fui referindo ao longo desta apresentação, que é assim, nós temos é que valorizar o turismo, nós não temos que ter medo, nós fecharmos-nos dentro do setor do turismo
e sermos o setor de esticar a toalha ao sol, comer a língua da sogra, olha a bola de Berlim, isso, por amor de Deus. Isso era a origem, isso é a origem. E todos nós fazemos isso, mas não precisamos estar de férias para o fazer também, cada vez mais. E, portanto, aquilo que é fundamental, e isso é que nós temos que fazer, é claramente tornar mais complexo o setor do turismo, densificar o turismo. E densificá-lo sob o ponto de vista de agregado de negócios. Porque ao fazermos isto, nós vamos ter logo várias coisas. Uma, como eu dizia há pouco, o turismo vai crescer em termos de grau de importância. E os jovens vão querer vir para esta área, porque senão eles não querem vir para esta área. E aqui entra a segunda questão que a Denise colocava, talento. Vamos ser muito francos. Não vamos viver num mundo... Temos que baixar à realidade. Quando nós olhamos, nós temos excelentes recursos humanos na área do turismo. Mas também temos que ser muito diretos. Este é um setor excepcional. Mas, quando nós olhamos para as médias daqueles que entram nas universidades, a área do turismo está uns furos abaixo daquilo que é a área global da gestão e da economia. E, portanto, nós temos que conseguir crescer e, obviamente, atrair talentos. Como é que nós também conseguimos fazer isso? Um exemplo de uma grande iniciativa que o Sérgio está ligado, o Sérgio Guerreiro, que é das agendas e do PRR. E nós temos dois projetos do PRR aqui em Aveiro. Nós temos dois projetos no valor de 1,5 milhões de euros, um de 900 e outro de 600 mil. Nós, numa fase inicial, poderíamos ter olhado para estes projetos, e eu, na altura, foi aquilo que passou pela cabeça, nós poderíamos ter ficado com os projetos dentro daquilo que era o Centro de Investigação, a nossa GovCop, Governança, Competitividade e Políticas Públicas. Aquilo que imediatamente eu fiz foi assim, não vamos ficar só aqui. Vamos convidar, e convidamos, mais 6 centros de investigação. 3 da área das tecnologias, um da área da cultura, outro da área da cultura e do património. E o que é que está a acontecer? Os nossos colegas, em particular, da área, que são os melhores centros de tecnologia em Portugal e a pontificarem no mundo inteiro, o caso do IETA e o caso do IT, que são 2 centros excepcionais, nós desenvolvemos e eles estão maravilhados a desenvolver tecnologias, porque eles têm-nas e estão a adaptá-las aqui à área que nós colocamos, que é uma área piloto, que é a área da Barra e da Costa Nova. E estamos a desenvolver tecnologias e estamos a atrair massa cinzenta, talento para esta área, que é uma coisa excepcional. Portanto, nós temos que sair, uma vez mais, daqui desta área e conseguir, digamos assim, atrair outras. Obviamente que o exemplo podia ser extrapolado para muitas outras áreas. Para não me alongar muito, a questão que a Vânia Sousa coloca, e a Vânia tem feito um trabalho também excelente nesta área, publicado uns livros nesta área, e é assim, o conceito do turismo como transformador é de facto algo que nós temos que trazer para a agenda. Nós temos que ocupar um lugar que é nosso, legítimo. O turismo cria riqueza, uma força no país. Nós andamos aqui com medo de dizer o quê? Se nós fecharmos, se o turismo fechar no país, o país está falido. E, portanto, aquilo que nós temos para fazer é colocar-nos no centro do tabuleiro de xadrez e dizer nós temos este valor. E agora começar também, obviamente, a desenvolver aqui aquilo que nós temos para fazer. E para além de toda a dimensão, essa já foi desenvolvida, de dimensão económica e de economia de gestão, há uma que é central à sociedade, eu toquei na palavra, que é central. Não é um chavão, é de grande importância, que se chama felicidade. E o turismo é claramente o setor que pode promover aqui esta dimensão da felicidade, por todas e mais algumas razões. E, portanto, ainda há pouco eu mostrava-vos aqui o livro do António Damasio, leiam o David Goleman, leiam uma série de autores desta área da inteligência emocional para conseguir compreender que a nossa sociedade está a crescer, mas obviamente é uma sociedade também com problemas de saúde e saúde de equilíbrios mentais, não é? Não estamos todos doidos, mas estamos todos debaixo de uma tensão que tem que ser libertada e temos que nos adaptar. E, portanto, o turismo tem aqui um papel central nisso. Só a última palavra para o André, para lhe dizer o seguinte, André. O turismo, em todos os trabalhos que eu faço, eu não me dedico muito à dimensão nacional, obviamente que me dedico
que a dimensão nacional é central. Aliás, diz o provérbio, longe da vista, longe do coração. Nós temos que ter organismos nacionais, a OMT desde os anos 70 que diz isso, o turismo tem uma função de financiamento, de coordenação e de planeamento e de educação, são 4 funções, mantêm-nas exatamente iguais e, portanto, são as ONTs, as Organizações Nacionais de Turismo. Agora, em termos de negócio e da prática da Realpolitik, o turismo é regional, não há volta a dar. E as estratégias têm que ser regionais. Os modelos de negócio são claramente dentro das regiões e dentro de sub-regiões. Diferentes clusters. No caso do Norte, a gente tem, nomeadamente, o Parque Nacional da Peneda de Gerês, ou tem a questão do Porto, tem Barcelos, tem Guimarães, etc. E, portanto, são grupos que, de facto, se organizam, são clusters. E, portanto, o cartel, estava aqui a olhar para a palavra que achei-lhe piada, o cartel do turismo regional, eu acho que já tenho o cartão desde o início, porque de facto é uma questão eu vejo isto numa perspectiva de economia e de gestão. E a economia e a gestão do turismo é de uma base regional. Passamos já a uma segunda ronda final, portanto, ainda temos algum tempo. Pedro Costa Ferreira, quer também dar aqui uma nota, é sempre importante ouvi-lo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Reconheci aqui alguns bons amigos, o André Gomes, o Sérgio Guerreiro, o Carlos Costa, o Luís Pedro Martins, a própria Silva Ribal, também aqui está, o Rui Mota, e tantos outros, com certeza, que eu não consegui verificar que estão cá. Eu teria muitos comentários e eu tenho algum medo de me alongar. Pequenas notas e tentando também polemizar um bocadinho, acho que é importante sempre alguma polémica. Em primeiro lugar, notas para aquilo que foi aqui sendo dito, o impacto positivo na economia e nas pessoas. É preciso não confundir overtourismo. Vamos lá ver, o crescimento nas sociedades democráticas e nas sociedades abertas é uma, é um caleidoscópio, não é preto e branco. É uma série de interações muito grande e traz sempre acoplado alguns perdedores. Os perdedores, no caso, são residentes que sofrem alguma pressão, estão muito localizados, não devem ser generalizados e com políticas, já aqui falámos algumas, de proximidade através das taxas turísticas, possivelmente conseguiríamos tratar da maioria das situações. Há aqui algo que eu penso que deve ser dito, sem qualquer rebuço. O turismo traz desenvolvimento e traz bem-estar económico. Não se peça ao turismo para resolver todas as situações. O poder autárquico tem algumas e grandes responsabilidades de gestão sobre o território e uma delas é a gerir os fluxos turísticos também. Portanto, o turismo não pode trazer as pessoas e resolver o problema dos perdedores. Mas, através da taxa turística, já entrega um dos instrumentos necessários, que é dinheiro, para resolver o problema de alguns perdedores. Mas tomar nota que houve gente de bairros degradados ou dos bairros com maior pressão que passaram de empregos sem futuro para pequenos empresários e houve gente que ganhou emprego por causa do turismo. Isso é muito mais positivo do que a pressão turística. Uma nota para uma das poucas parcerias públicas-privadas com grande êxito em Portugal e que deve ser de exemplo para toda a gente. Tutela, Pedro Machado esteve aqui, Políticas Regionais, André Gomes esteve aqui, Academia, Carlos Costa esteve aqui e os privados trabalham cada vez mais com cada uma destas dimensões e essa para mim é, se calhar, um dos principais segredos do desenvolvimento do turismo em Portugal. Ambição, são todos os setores turísticos que, tendo chegado num planeamento estratégico, no caso 2027, aos objetivos antes do tempo, imediatamente se colocam a correr num outro planeamento estratégico, num outro tempo, neste caso 25-35, com novas ambições, novas metas, e esse, se calhar, é outro também dos segredos deste êxito. Uma pequena nota para o facto de termos que crescer gerindo a pressão turística e que o coração desse crescimento é o long haul, é o longa distância, porque é a longa distância e muita gente aqui falou de muitas destas coisas. É o que nos traz menos sazonalidade, é o que nos traz mais território turístico, é o que traz maior duração da estada, é o que nos traz mais receita por turismo, é o que nos permite maior diversidade de produto turístico e, portanto, tudo isto é long haul.
E em Portugal, o long haul só pode ser desenvolvido através de um hub, que é o hub da TAP. E o hub da TAP só se pode desenvolver através de um melhor ou de um novo aeroporto de Lisboa. Não me vou alongar, é uma restrição muito grande. O que eu ia era tentar aqui polemizar um bocadinho, até pelo menos num dos aspectos, gostaria muito de ouvir o meu amigo Carlos Costa, e no outro foi o André Gomes que o citou. Eu julgo que não estaremos em desacordo, mas queria aqui dar nota de uma coisa. Em primeiro lugar, relativamente à sustentabilidade. Quando André Gomes falou que é uma bandeira do setor, e bem, que é uma exigência dos territórios, e bem, que é uma exigência da comunidade local, muito bem, mas não é uma exigência dos consumidores. Há imensos inquéritos que são divulgados que os consumidores estão muito preocupados com a sustentabilidade. Tudo tem a ver com a pergunta. Se lhe perguntarem se está preocupado com a sustentabilidade, dizemos que sim. Se lhe perguntarem se escolhe destinos sustentáveis, vamos dizendo que sim. Eu sou, há 30 anos que trabalho em distribuição turística, não há um único consumidor, enfim, falando em preto e branco, uma percentagem de consumidores que permitam que o preço da viagem aumente para ser mais sustentável é absolutamente residual. E juntem aqui as gerações mais novas, aquelas que se manifestam na rua porque querem equilíbrios climáticos, querem mais sustentabilidade, mas não dão mais um euro para a sua viagem ser mais sustentável. Muito É bem, sim, apenas senhor. uma nota. O Luís Pedro Finalmente, Martins. Ah, sim, peço desculpa, Jaime, força. só uma Sim, última sim, sim. nota. Eu Muito bem, gostava muito aqui bem. de polemizar um bocadinho com o Carlos. O Carlos fala, e bem, que é necessário pagar melhores salários. Bom, os salários médios no longo prazo têm a ver com produtividade e, portanto, não há melhores salários no turismo porque não há melhores salários no país, porque não há grande produtividade no país. Tema para outra reunião, com certeza. Mas há aqui uma pequena, e aqui é que eu queria introduzir a polémica. O Carlos fala que assim que recebemos um novo empregado, falamos logo que temos que fazer noites, que tem que haver alguns problemas com a vida familiar, que se calhar os horários de trabalho são um bocadinho fora dos 9 às 5 e que isso já é uma coisa retrógrada e está démodé e não faz parte das atuais ambições das gerações mais novas. Não faz parte das ambições das gerações mais novas na Europa. Vamos para o Oriente e verificamos que a diferença de produtividade, e mesmo para os Estados Unidos, uma parte é porque numa hora se trabalha melhor, a outra parte é porque se trabalha mais. Isso não é uma opinião, são factos. As minhas Muito desculpas que me alonguei, Não, Jaime. não, não, Um tudo bem, grande não tem abraço para problema. todos. Um grande Muito abraço para obrigado. todos. Pronto. Antes de passar, o Luís Pedro também queria responder à Vânia, mas temos aqui também a Silvia Rival, pronto, que trabalha no Turismo Centro e tem feito um trabalho no terreno muito interessante. Silvia, quer colocar alguma questão aos nossos oradores? Uma coisa breve? Então, muito brevemente, parabéns, Jaime. Sou a recente neste grupo e, de facto, tem havido aqui uma dinâmica e é preciso não tirar 2 horas no fim de semana, mas praticamente uma semana para conseguir reler as mensagens e as interações e a Muito bem. partilha e os artigos todos que são partilhados no grupo do Sharing Knowledge. E estão todos parabéns. Um cumprimento, obviamente, ao professor Carlos Costa. Também ouvi o Sr. Secretário de Estado de Turismo, já não está, ao André Gomes, Presidente do Turismo do Algarve, ao Luís Pedro, ao Pedro Costa Ferreira, também da APAF, e um cumprimento a todos os que estão. Muito rapidamente, foram falados vários temas. Eu, para ser objetiva e para não estar também a demorar muito, falou-se da importância do crescimento do turismo. O professor falou muito do crescimento do turismo nos últimos anos, do número de hóspedes, do número das dormidas, e penso que aqui nas mensagens também levantaram, frisaram Sim, um bocadinho essa questão. De que forma é que nós podemos comunicar focando mais no PIB turístico que é criado e na sua evolução ao longo do tempo, na vez de falar, e sobretudo quando falamos em gestão de fluxos, falar no número de pessoas, no número de dormidas. Eu penso que mudando esse paradigma da comunicação em termos dos números que nós medimos através do turismo, era importante. E também, não só a percentagem do PIB em relação ao PIB nacional.
Se nós dissermos que a percentagem do PIB, do turismo, em relação ao PIB nacional é grande, depois vão-nos dizer, pois, mas depois a economia nacional depende demasiado do turismo. Por que não dizer, não, o PIB do turismo tem aumentado 3, 5, 10% ao longo dos últimos anos. Não estando sempre a tentar comparar com os outros setores, obviamente que os outros setores também têm que fazer cada um o seu trabalho. E depois nesta gestão de fluxos, eu aqui faria uma analogia direta e talvez aqui para os presidentes das entidades regionais, como consideram que a inteligência artificial pode aqui dar um contributo direto nesta gestão de fluxos pelo território, retirando as zonas mais saturadas para, de forma inteligente, canalizar os visitantes para outras regiões. Sabemos que os agentes de viagens têm programas feitos nas zonas, isso não é uma crítica, Pedro Costa Ferreira, mas nós falamos com alguns agentes de viagens, sobretudo a nível nacional, eles vendem sempre a mesma coisa, porque aquilo é o que está a dar, sabem que é um produto garantido e têm alguma dificuldade em diversificar o produto. E aqui talvez a IA poderia ajudar aqui tanto os agentes de viagem a diversificar o produto, como os territórios a diversificarem a circulação de pessoas. Muito bem, Silvia, sim, senhor, excelente. Foi uma nota muito interessante e muito oportuna. Muito obrigado. Pronto, eu passo ao Luís Pedro só para responder à Vânia e depois fazemos o seguinte: começamos com o Carlos Costa e terminamos com o André, está bem? Luís Pedro, Sim. de uma forma breve. 3 notas muito rápidas. Primeiro, dizer ao André que o professor Carlos Costa está admitido no cartel, embora o termo cartel, dos tempos que correm, é pouco simpático, não vale o Trump invadir as entidades regionais. Segunda nota, o professor Carlos Costa fala num ponto muito importante, que é de facto a governança do turismo. Não significa que ela esteja mal, não está. Ela está bem, nós sabemos muito bem qual é a função de cada um. Para quem não é do setor do turismo, deve ter percebido ao longo desta conversa que existe um excelente relacionamento entre todos, Secretaria de Estado, Turismo de Portugal, entidades regionais, as grandes associações, como é o caso da APAV, e mando um abraço ao Pedro. Agora, de facto, as entidades regionais estão amarradas por não terem autonomia administrativa, amarradas por não terem autonomia financeira e amarradas por não terem um conjunto de competências que lhes permitiria, de facto, melhorar ainda a performance de cada uma das regiões. A boa notícia é que, neste momento, tudo isto está em cima da mesa e o Secretário de Estado já apresentou que nos próximos meses, se não mesmo semanas, será, de facto, apresentada uma proposta de alteração à famigerada Lei 33, que não veio, de facto, resolver os problemas e que esperemos que vá, de facto, permitir um futuro bem diferente também para as entidades regionais, tornando-as mais robustas, com mais competências. Portanto, eu quero acreditar que vai acontecer. Em relação à Vânia, e ela perguntava como fazer. Bom, em primeiro lugar, importa identificar quem é que faz esse discurso do overtourism. E eu acho, na minha percepção, que de facto isto alimenta o discurso político, serve para o combate político, e ele é feito, na maior parte das vezes, por comentadores também pouco informados. E que depois são desmentidos facilmente quando alguém se dedica a realizar estudos científicos. Há pouco falaram no estudo do Algarve ou no estudo da Madeira, mas posso-vos dizer que mesmo aqui no município do Porto, onde havia essa percepção de que os portuenses estavam contra o turismo e não gostavam dos turistas, a Câmara Municipal encomendou um estudo à EY e o estudo, surpreendentemente, indica que mais de 65% dos residentes gostam da atividade turística e gostam do turismo. Em Bruges, na Bélgica, a mesma coisa, e aí o número era superior. 75% dos residentes viam com bons olhos o turismo. Portanto, aqui, se calhar, nós temos que combater e estar presentes nesse combate também contra estes comentadores pouco informados, que, Jaime, se calhar eram os mesmos que diziam que ninguém ligava ao estudo do Porter, dos anos 90, que dizia que era uma pena porque é que Portugal não apostava no turismo. Portugal apostou, Portugal teve sucesso e agora os argumentos são em sentido contrário. Eu devo dizer, Jaime, que o que eu acho que não se faz em Portugal
Nós somos muito bons na crítica quando é pela negativa. Ninguém fala na gestão do sucesso, porque poucos são aqueles que escrevem dizendo que o setor do turismo tem sucesso. E nós, do turismo, temos que fazer esse papel. Nós temos que divulgar mais, nós temos que comunicar mais os resultados. O André deu umas ideias, há muitas outras, a CTP fez uma campanha este ano para divulgar também mais aquilo que o turismo faz pelo país, e dizer aquilo que o Carlos Costa dizia, quer dizer, o que é que seria do país sem o turismo? Eu, numa região que tem tanto de interior, diria mais. O que seria do interior quando o turismo, neste momento, é o único setor, um dos poucos, que olha para o interior como uma oportunidade, quando já todos os outros setores olham como uma fatalidade? O que seria, por exemplo, do Douro, ou do Minho, ou até de Trás-os-Montes, se o turismo também os abandonasse, como abandonar os outros setores? Portanto, eu diria que é um mix de falta de rigor, por um lado, de quem comenta, e por outro lado, nós se calhar também tivemos aqui algum tempo com alguma passividade em não apresentar mais e não sermos também mais fortes nessa comunicação sobre aqueles que são os nossos resultados. Bem. Um abraço a todos. Sim, Foi um senhor Luís, muito prazer. obrigado pela atenção e pela nota. Muito bem. Passamos ao Carlos Costa e depois terminamos com o André, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, o culpado disto tudo é o Jaime, porque de facto estas Smart Discussions são cada vez mais interessantes, que a gente ficava já aqui o resto da noite a falar. Já são quase 8 horas, portanto. Claro. Rapidamente, mas tocando aqui em 2 ou 3 aspectos centrais. O Luís Pedro Martins está a tocar em questões que são fundamentais. E meia volta, por exemplo, esta questão do overtourism. Não são sequer estudos académicos que dizem isso, porque, por exemplo, ainda há pouquíssimo tempo estive na discussão de uma tese de mestrado no Instituto Politécnico no Porto, em Vila do Conde, em que uma tese de mestrado demonstrava claramente que as pessoas diziam que não havia nada de turismo a mais. E o que havia, e estavam muito gratas pelo facto de haver negócios nesta área do turismo. E, portanto, aquilo que é preciso fazer, é por isso que é fundamental que aconteça, haver mais apoio para os académicos, para a investigação, para trazer luz para isto. Agora, nós continuamos a não ter sequer recursos nesta área. Atenção, a FCP financia investigações no grego, não sei dos quantos, uma coisa esquisita, com todo respeito, mas de facto, até tenho muitos amigos que são gregos, mas de facto, depois, comparado com aquilo que é o grosso da fileira, não vale assim tanto a pena. Segundo aspecto, eu acho que nós, apesar de estarmos de acordo que não há overtourism, eu também nem sequer gosto disso, porque de facto nós temos muito espaço para crescer. Mas eu acho que nós devemos entrar nessa discussão, não devemos fugir. E devemos respondê-la, respondendo, a minha agregação na universidade é de Economia e Gestão, e portanto eu quando falava de turismo tinha que me apoiar naquilo que é a área da agregação, que é a Economia e Gestão. E há uma coisa que é esta, é assim, o turismo provoca ou não incentiva inflação. Claro que incentiva. Devemos ser francos. O turismo pressiona a questão do alojamento e dos preços? Claro que pressiona. Nós não devemos fugir disto. Pode provocar fenómenos de gentrificação? Também sim. Agora vamos dizer o contrário. Que é assim, qual é que é a atividade económica que não provoca isto? Nós era muito mal se não tivéssemos, porque isto é uma questão de lei de oferta e da procura. E se nós estamos a ser pressionados pelo lado da procura, porque há cada vez mais clientes, gente interessada nas propriedades, gente a comprar nos supermercados, gente a ir aos restaurantes, aquilo que acontece naturalmente na economia é um fenómeno, obviamente, de pressão e de aumento dos preços nas várias áreas. Aquilo, mais uma vez, a importância de nós termos estratégias regionais fortíssimas nesta área, para conseguir construir, e nomeadamente a tal questão. Nós não podemos apenas, e aqui tocava na questão que a Sílvia Ribal estava a colocar, e muito bem, assim, parece que temos turismo a mais. Mas atenção, e o Pedro Machado disse logo no início, que isto vale 14%, mas se calhar a gente demonstra que vale 17%. E, aliás, basta mudar o método de cálculo. Se estamos claramente só na área da hospitality, hotelaria, restauração, transportes, digamos assim, ou se estamos naquilo que saímos do core do turismo e entrarmos na área dos impactos indiretos induzidos. Aí chegamos aos 18%. Estamos lá nos 18%. Ora, nos 18% não estamos a falar
meramente de setor do turismo, mas estamos a falar naquilo que é uma coisa fundamental, que é as ramificações e a agregação do turismo nas outras atividades. Já não é turismo, são as outras atividades. E, portanto, nós aqui conseguimos demonstrar que o turismo tem uma força muito grande para crescer e empurrar a economia. Em relação ao Pedro Costa Ferreira, também muito rapidamente, mas para dizer o seguinte: a questão da sustentabilidade foi aí que começou. Será que nós temos, enfim, responsabilidade, o turismo, como todas as outras áreas, de trabalhar na sustentabilidade? Eu acho que nós até devemos ser mais ambiciosos e dar um salto em frente. Quando nos colocarem isso, nós devemos dizer: olha, meus amigos, nós no turismo já não estamos a tratar de sustentabilidade. Isso é do passado. Nós estamos a trabalhar é de turismo regenerativo. Porque o turismo regenerativo significa que o setor, para além de ser sustentável, tem que conseguir introduzir riqueza e capacidade de transformação dos territórios e melhorá-lo. Isso é turismo regenerativo. E eu acho que o setor deve de caras dizer isso ao país. Não se preocupem, nós não queremos só sustentabilidade, nós comprometemos a ir mais longe. Porque ao irmos aqui mais longe, nós, uma vez mais, em termos de estratégia empresarial, nós conseguimos, obviamente, fazer o quê? Criar mais riqueza. Porque isto vai envolver uma logística, operações, uma gestão de operações que é muito mais abrangente. E terminando mesmo para falar da questão que o Pedro Costa Ferreira referia, e muito bem, nós devemos olhar para isto. Sempre que a gente fala de salários, produtividade no turismo, as pessoas baixam um bocado a cabeça. Também não devemos ter problemas de falar sobre isto. Em primeiro lugar, deixem dizer que quando nós falamos sobre isto, decorre de um trabalho que acho que até é único em Portugal, porque fez 5.000 inquéritos a trabalhadores e a estudantes universitários sobre as suas preocupações no setor do turismo. E a preocupação número um que aparece, não sou eu que o digo, é a evidência empírica, é recolhida. É exatamente estas vertentes que nós tocamos. É a questão salarial, é a questão da conciliação da vida, do trabalho com a vida profissional, aliás, que não é exclusivo do turismo, é de todas as áreas. Mas, uma vez mais, nós não devemos ficar um pouco acantonados nessa área. Nós devemos dar o salto em frente, porque esta é claramente um setor que tem capacidade para entrar nessa área da felicidade, dos equilíbrios. Então, se nós estamos a trabalhar numa indústria, num setor, podemos dizer, indústria em termos anglo-saxónicos, que é da hospitality, que é das relações humanas, então nós não nos vamos preocupar com o capital humano. Portanto, nós devemos avançar em primeiro lugar para o capital humano, porque este é uma área de trabalho intensivo e não é de capital intensivo. Muito obrigado. Muito bem, Carlos Costa. Muito obrigado também. Aproveito para agradecer a sua disponibilidade e o Obrigado. empenho que pôs nesta sessão. André, para terminarmos, está bem? Last but Para not least. terminar, muito rapidamente, aliás, depois destas duas intervenções, quer do Luís Pedro, quer do professor Carlos Costa, eu resto-me realmente muito pouco a acrescentar. Aliás, já acho que o professor Carlos Costa acabou de demonstrar especificamente aquilo que já estivemos aqui há pouco a falar, que muitas vezes trata-se de como comunicamos as coisas. Eu concordo totalmente com o que o professor dizia. Nós já ultrapassámos a questão da sustentabilidade na base, como estava, por exemplo, na base, na gênese da estratégia do ET27, e já estamos numa fase muito mais à frente, até porque já o estamos a fazer. O tal turismo regenerativo, nós já todos os dias já damos contributos para isso e, portanto, se calhar é mesmo uma questão de adaptarmos aqui o chip e passarmos a comunicá-lo também dessa forma. Corroborando todas as palavras do Luís, não queria deixar de primeiro agradecer ao Pedro Costa Ferreira, porque a dose de polémica que me colocou foi quase nenhuma e, portanto, estava à espera de uma provocação um bocadinho maior e, portanto, Não, agradeço-lhe não imenso. temos tempo, André, não temos tempo. E o professor, ainda para mais, o professor Carlos Costa acabou já por dar a resposta. E em resposta à Sílvia em particular, que colocou aqui também uma questão muito específica, mas que eu acho que também em si acabou por dar a resposta em si e que aproveito também para cumprimentar com saudade. Do ponto de vista da inteligência artificial, de facto, naquilo que é este desafio da gestão dos fluxos turísticos, eu acho que pode aportar aqui claramente duas vertentes. Uma, já falámos aqui várias vezes, do ponto de vista daquilo que é a monitorização da atividade. Acho que com o tratamento dos dados, com a recolha de dados e com a conjugação do retrato que esses dados nos podem dar relativamente àquilo que é os impactos no território, acho que aí pode ter um papel muito premente. E depois o próprio outro, que eu confesso que já não sei se foi na tua intervenção, se foi na intervenção
seguir, e relacionado até com a questão do Pedro Costa Ferreira, que é de facto, não foi na tua intervenção precisamente, que é de facto naquilo que é a criação da experiência. De facto, e aliás, nem de propósito, especificamente no próprio Congresso da APAFT, agora em Macau, tivemos já a oportunidade até inclusivamente de ver aqui e ali, aliás, não só no último, mas também no anterior, recordo-me, tivemos aqui a oportunidade de ver como é que efetivamente a própria inteligência artificial tem essa capacidade de não só ajudar a promover e a vender os destinos, mas também contribuir para essa tal diversificação, para essa tal inovação, até para a tal criatividade que muitas vezes, nomeadamente a mim em particular, já me vai faltando muitas vezes. Mas creio que com isto terei dado a resposta às questões específicas que foi colocada e não quero deixar, obviamente, de aproveitar mais uma vez para agradecer muito esta oportunidade e toda a vossa atenção e todos os vossos contributos. Muito obrigado a todos. Dá nota só de que no dia 9 de fevereiro vamos ter uma Smart Discussion sobre este tema com os dois secretários regionais, portanto, com a doutora Beta Cabral, que é a secretária regional de Turismo dos Açores, e o Eduardo Jesus, que é o secretário regional da Madeira. Portanto, eles vão-nos falar. O tema da sessão vai ser um tema muito engraçado. André, peço desculpa, Açores e Madeira, e lá dentro e lá fora cá dentro. Portanto, vai ser uma sessão muito interessante. Se puderem estar, será também um gosto. Continuação de boa semana para todos e muito obrigado pela vossa presença. Está bem? Com muito gosto. Um grande abraço. Muito obrigado a todos. Obrigado, Obrigado a grande todos. abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Boa tarde.